Estamos começando aqui mais um programa Desculpe a Nossa Falha, ao vivo aqui do estúdio da Casa Fora do Eixo. Hoje a discussão é sobre Belo Monte. Só dando boa noite rápida aqui para os nossos três. Dessa vez vale até ao surradíssimo ilustres convidados. Dessa vez, não que os outros não fossem, mas estou muito feliz em receber aqui o Marcelo Carneiro Cunha. Te chamo mais de Marcelo Cunha ou Carneiro? Carneiro da Cunha é o nome só. Mas Marcelo Carneiro da Cunha, que está aqui do meu lado. Jornalista, escritor, colunista do Terra. Boa noite, Marcelo. Obrigado por ter vindo. O Daniel Bramati, que está aqui à minha esquerda, que é jornalista de política do Estadão, que eu agradeço muito poder ter saído correndo lá também do fechamento, está aqui com a gente para debater um pouco. Boa noite, Daniel. E o Felipe Milanês, que já esteve aqui outra vez, um programa ele foi convidado solo, e é possivelmente um dos mais bem informados jornalistas sobre a Amazônia do Brasil, se não mais, blá, 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 e um grande amigo e uma pessoa que esteve lá agora recentemente na região de Belo Monte também. Boa noite, Felipe. Obrigado de novo por ter vindo. Esse aqui. Divulguem o programa. A ideia de fazer o programa foi porque está faltando alguma discussão, na minha modesta opinião, um pouco mais qualificada aí de Belo Monte, né, sobre esse assunto, porque fica tudo muito emocional, muito ligado ou vídeos globais, ou a isso ou aquilo. Marcos, só caiu o meu sinal aqui, mas só o meu, imagino, né? Está no ar normal para todo mundo, né? Tá. Você que está assistindo aí pelo Ustream, às vezes entra uma propaganda, só para falar, não é nossa, tá? É uma propaganda do sistema gratuito de transmissão que a gente usa. Se cair, se a gente perder alguma coisa que parecer muito boa, nos avisem aí que a gente retoma algum pedacinho, que são propagandas rápidas de 10, 15 segundos, né? Não costuma ser nada demais. E quem tiver aí logado aqui pelo Ustream pode também ir fazendo essas perguntas, comentários, etc., que a gente vai, na medida do possível, passando o quanto antes aqui para o pessoal. Só fazendo um rápido merchandising do bem, aqui enquanto a turma vai chegando, a gente transmite esse programa ao vivo da Casa Fora do Eixo, que é uma das 84 casas do coletivo Fora do Eixo do Brasil, né, que é um coletivo dito cultural, mas, na verdade, extrapola muito essa questão, né, que eles promovem mais de 5.000 shows musicais por ano no Brasil e participam de muitos outros eventos e discussões, e é difícil de explicar em poucas palavras, é o que eu sempre comento com o pessoal, mas essa é uma das graças, justamente. E a Casa Fora do Eixo vai fazer um congresso nacional dos seus de toda a rede, que vai acontecer agora na semana de dezembro. Qual é a data exata, pessoal? 11 a 18 de dezembro, no Paço das Artes, na USP, mas também com o Festival de Cultura, que vai estar acontecendo no Estúdio SP, em vários outros pontos da cidade. Você joga Congresso FDE ou Congresso Fora do Eixo, no Google tem muita coisa, e aqui na Pós-TV e na hashtag Pós-TV, né, ou jogando Congresso Fora do Eixo no Twitter, você pega todas as informações. São centenas de mesas simultâneas e shows, bem como a Fora do Eixo é um evento também difícil de escrever. Eu vou estar lá, o Felipe acho que já foi convidado também, um monte de gente. Bom, aqui só uma palavra rápida aqui com o Marco. Aqui na frente, Marco, a gente vai ver o retorno do que o pessoal está vendo, não é isso? Ou não? Tanto faz, né? Tá. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu queria aqui pedir para o... Não sei como é que vocês sugerem a gente encaminhar, não sei se cada um quer fazer uma breve... dar uma breve primeira fala do que acha aí da usina em si e dessa discussão. Acho que pode ser uma boa forma de abrir. Aí a gente vai indo, de repente cada um fala um pouco do que acha da usina. Uma pergunta mais simples. Aí, se alguém quer começar, Marcelo? Marcelo, que é colunista do Terra, escritor e jornalista. Com a praticamente um especialista em e que fez só um parênteses, que fez um artigo que repercutiu bastante. Qual era o título mesmo, muito. Marcelo? Os Belos e Belo Monte. Tá, depois eu vou até pôr aqui o link também para quem quiser ler. Vai lá, Marcelo, fique à vontade, por favor. A gente somos colegas do Terra Magazine, pelo que eu vi. Eu sou bem menos... meu negócio como jornalista, falar de praticamente tudo, especialmente que a gente ignora. Mas uma coisa que eu não vou falar nesse momento agora de usina, ainda,
Mas do que realmente me preocupa, que era a essência da minha coluna, que até avancei um pouco na semana passada, numa segunda coluna, porque a repercussão foi realmente muito grande, para o bem e para o mal. Mas o que realmente me preocupa é a nossa capacidade ou incapacidade de dar conta dos grandes temas. A nossa sociedade contemporânea, século XXI, ela tem uma capacidade, digamos, de obtenção de acesso à informação e de debate, ou troca, pelo menos, de ideias, como nunca houve nesse plano do indivíduo. Se vocês lembram, a imprensa tinha dono, e esse dono, em geral, depois de Joaquim Nabuco, era um cara ligado à indústria. Portanto, o nosso espaço era completamente limitado. E hoje você vê essa disseminação do acesso, digamos, a certos tipos de meios. E você, em tese, teria uma oportunidade de avançar numa real prática, numa real democracia social. E o que eu não é o que eu vejo acontecendo. O que eu vejo são esses sistemas utilizados para simplesmente amplificar preconceitos. E nesse caso de Belo Monte foi o que me chamou a atenção, porque o que eu vi foi preconceito para lá e preconceito para cá e muito pouco pós-conceito. Rolando, e essa foi a natureza da minha intervenção, por isso que eu estou aqui. Muito bom. Foi assim que eu conheci o Marcelo, por sinal, lendo o artigo, e daí veio o convite. Daniel, se você quiser... Bom, eu acho que eu estou aqui também pelo mesmo vídeo, né? Não cheguei a escrever nenhum artigo sobre isso, mas tuitei sobre isso e houve uma repercussão razoável, não tão grande quanto o artigo do Marcelo. Mas eu fiquei muito... Tive que assumir uma posição pró-Belo Monte, da qual eu não tenho muita convicção, na verdade. Eu acho que a usina é necessária, acho que ela, claro, tem muitos problemas, mas o vídeo me incomodou muito, porque ele tem erros, e como jornalista isso me deixa um pouco indignado que 1 milhão de pessoas participem de um abaixo-assinado com base num vídeo que está carregado de erros factuais, né? Mitos sendo espalhados, tem mitos dos dois lados, é bom que se diga, mas acho muito complicado, muito perigoso que as pessoas entrem nessa discussão tendo aquilo como base, porque ali é desinformação pura. E o Felipe, que é o sujeito que eu brinco que na Amazônia ele chega até onde os rios não chegam, né? Porque o sujeito conhece tudo, né? Com certeza ele vai dar algum melhor testemunho aqui sobre esse caso e sobre essa polêmica. Vou passar o microfone para ele aqui. Tá certo. Só para quem não sabe, obrigado a Daniel Bramati, jornalista Estadão, que aceitou aqui gentilmente o nosso convite. Ele está se referindo, claro, ao famoso vídeo dos globais, do tal do movimento Gota d'Água. Depois, se for o caso, a gente até passa, mas eu acredito que a maior parte da audiência conhece o vídeo, que depois, inclusive, suscitou uma resposta dos estudantes do Unicamp, enfim. Mas essa é a discussão central é a usina em si. Felipe, por favor. Bom, o vídeo... ele foi uma das coisas que levantou o debate para a gente estar aqui, né? Sim, foi bastante útil. Eu demorei bastante para ver o vídeo, eu só fui ver o vídeo depois que ele tinha dado bastante repercussão. Uns anos atrás, teve um vídeo que tinha uma preocupação parecida com essa, que era provocar o debate sobre a água. E era uma propaganda da FNASCA, que até uma das pessoas tinha pensado era um amigo meu, o Fernand Alphen, e feita para a SOS Mata Atlântica, que era aquela do xixi no banho. E que, quando eu vi aquilo a primeira vez, eu falei, não tinha gostado, a questão da Mata Atlântica era muito mais profunda do que aquilo. E o Fernand, depois ele me explicou uma outra visão que eu achei muito interessante, que, na verdade, às vezes, num vídeo de publicidade, às vezes a ideia da propaganda, ela atinge indiretamente aquilo que ela quer atingir, assim. Então, às vezes, até a indignação com o vídeo fazia a gente pensar sobre a questão da água. E era essa que era a ideia deles, era alguma coisa meio supostamente boba, assim. Esse vídeo do Gota d'Água tem uma coisa que eu gostei, eu gosto do trabalho do Marcos Prado. Mais que ele seja uma imitação de um vídeo americano, o Marcos Prado tem um trabalho bacana, com a Estamira, o do lixo. E tem uma questão do vídeo em si também que tinha me chamado a atenção, que eu achei interessante, que são pessoas de fora, e sem entrar no mérito do conteúdo, zero, que evidentemente tem muita falha,
Mas são pessoas de fora, Rio de Janeiro, global, que estão discutindo aquela situação. Eles não interferem tanto na situação de fato lá. Não pegaram alguma pessoa de Altamira para expor, algum índio, que isso é uma das coisas que tem sido um grande problema que eu identifiquei lá em Altamira. Algumas pessoas de lá são super projetadas na mídia por uma questão e o mundo delas real é barra pesada lá, elas têm briga de isso causa divergências internas. Então o vídeo de certa forma ele também preserva as pessoas lá e ele provoca o debate aqui de fora. E aí depois que eu não fui ver, eu achei interessante, assim, mas Tá certo. e ele provocou o debate. Então isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa, eu como jornalista que trabalho muito na Amazônia, curto lá e tenho acompanhado esse processo nos últimos 5 anos de modernização autoritária, de muita destruição, muita violência que está acontecendo ali. A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir emplacar esse diálogo aqui, esse discurso, de qualquer forma que seja, de provocar interesse das pessoas. Mesmo Belo Monte, eu tive muito em Altamira no último ano. Eu tive em junho do ano passado, tive em janeiro, tive em fevereiro, tive esse mês agora. E em fevereiro, por exemplo, era difícil fazer alguma matéria sobre Altamira. O pessoal estava achando meio... Esse tipo de coisa, ela fez, pô, o que está acontecendo lá, então? Vamos falar mais. Isso eu acho que é muito necessário, sabe? A gente expor essas coisas. Tá certo. Marco, a gente está com o vídeo na agulha aí? O da... Tá. Então, só aqui, primeira manifestação aqui do Twitter do Casa Tolerância, concordo com os dois, acho que estava se referindo ao Bramati e ao Marcelo. Falta profundamente da informação e os vídeos, acredito que ele tenha querido dizer, de erros lamentáveis e que o principal problema do vídeo foi ter chegado tarde demais, na opinião dele. Eu vou pedir para a gente assistir o vídeo, ele é curto, ele tem entre 3 e 4 minutos, aí quem da audiência nossa já tiver visto, é legal ver novamente, porque é o vídeo que realmente aumentou aumentou a visibilidade de Belo Monte na pauta. Eu acho que vocês estavam carregando ele em outro site. Ele está terminando de carregar lá. Bom, é um vídeo, só resumindo aqui para quem não viu, que foi inspirado no vídeo capitaneado pelo Leonardo DiCaprio nos Estados Unidos, que era para estimular as pessoas a votarem para presidente. É isso, né, se não me engano. Para votar. Para votar ponto, né? Tá. Era... Bom, a gente depois até pode passar um trechinho do vídeo original também, norte-americano, que ele é idêntico, mas aí é uma questão... Bom, a questão da forma até também acaba entrando e por aí vai, né? Aqui o Casa Tolerância está inclusive lembrando aqui o vídeo de Leonardo DiCaprio incentiva a votar, o dos globais tomar partido. Essa é uma das diferenças em termos de estética, é exatamente a mesma coisa. Dá pra gente... Tem uma diferença importante. Era tão simples o que o DiCaprio, o que o Spielberg estava dirigindo, vote, que todo mundo, aqueles atores, sabiam o que estavam falando. Essa é a maior diferença. Pequena provocação do Marcelo. Não, é sério. Acho provocação boa, não, acho é boa, pura tô verdade. Brincando. Vamos dar uma olhada no vídeo a mulher dos assim, globais, 24 bilhões, ela não faz ideia do que ela está dizendo. Que né? 30 bilhões. Ou 30, ou 29, ou 24. Estava carregando no site que vocês estavam, gente, do movimento... Oi? Temos um programa novo, tem que ser o vídeo, mas ele tá Bom, carregando. então eu só acrescento que eu também acho que o lado positivo do debate, do vídeo, perdão, foi suscitar o debate, né? Porque a coisa estava acontecendo um pouco em silêncio. Mas né? tem um lado que não pode ser, de novo, nós estamos falando de uma usina, como podia falar, como foi o desastre que foi o plebiscito das armas, como a Marina insanamente propõe um plebiscito sobre aborto, sabe, ou se passasse um sobre pena de morte, a gente estava condenado ao pior processo, ao pior resultado possível. Esse é só um exemplo. Determinados plebiscitos são terríveis. Se passar um, vão proibir, sei lá, uma homossexualidade, sei lá, uma coisa do tipo. Isso é um perigo. Vão mandar matar todo mundo. Bom, parece que carregou o vídeo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Depois a gente pode também, a gente fala um pouquinho e ver o vídeo dos estudantes da Unicamp, que foi bom até, discutindo estudantes de engenharia elétrica, debater em sala de aula e resolveram fazer um vídeo respondendo. Mas vamos ver o famoso vídeo dos globais. Pode ir por aí, então, pessoal, para o povo da audiência. E quem já viu, rever rapidinho.
Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, eu pago os meus impostos em dia, eu reciclo meu lixo, eu ensino meu filho a respeitar o próximo. Eu ainda tenho que me preocupar com uma hidrelétrica no Pará? Olha só, se não fizer a hidrelétrica de Belo Monte, não vai ter energia. Se não tiver energia, como é que eu vou ver televisão para assistir minha novela? Gente, não dá pra ficar sem luz. Eu sou a pessoa mais conectada. Deus me livre com essa energia. Sem luz, sem celular, sem iPad, sem iPhone, sem iTunes. Vamos encarar esse esquema aí do stream, a gente vê pelo esquema tradicional mesmo, bota no YouTubão lá, que sempre funcionou. Não entendeu, Paulo? Desculpe aí, pessoal. Mais algumas manifestações aqui do pessoal inscrito assistindo ao debate de Belo Monte ao vivo agora. Bom, vamos lá. Eu mesmo não consegui formar minha opinião, para te dizer a verdade, sobre nem obter certas respostas sobre essa história de Belo Monte. A Belo Monte vai ser a terceira. Bom, até usando de novo o exemplo aí dos argumentos de lá de cá, há quem diga que a área que vai ser mudada é muito grande, há quem diga que a área que vai ser usada proporcionalmente não é tão grande assim, há quem diga que não importa o tamanho da área sendo. E tem um argumento que até agora é o argumento a favor, digamos assim, que que eu não consegui ver uma alternativa, que é, bom, no Brasil tiveram apagões, todo mundo fala contra, e há um pandemônio quando acontece. Ou seja, eu, sinceramente, na verdade, eu não consegui entender assim, como fazer algo que gere tanta energia, se essa energia toda é mesmo necessária, sem uma usina hidrelétrica, ou com uma usina hidrelétrica diferente. Não sei se alguém tem algum palpite e por aí vai. Não. Assim, é simples. Tem coisas que, assim, se você quer discutir o desmonte da sociedade industrial, tudo bom, é um tema fascinante. Mas enquanto a gente viver em uma sociedade industrial, com os prós e contras, você precisa de energia. E não tem outro jeito de produzir energia em grande quantidade hoje. Não tem. O que nós estamos discutindo é se o custo é aceitável ou não a necessidade dela. Certo. Eu acho que ela é necessária. Todas as projeções indicam que a demanda por energia no Brasil vai explodir. E isso decorre de um processo positivo, que é um processo de inclusão social. Tem muita gente entrando na sociedade de consumo, deixando de ser pobre, e comprando. A partir do momento em que uma pessoa deixa de ser excluída, ela passa a consumir energia, direta e indiretamente. Ela compra eletrodomésticos, ela começa a comer mais, ela demanda mais transporte. Tudo isso tem um impacto ambiental que, se essa energia for limpa, como a energia hidrelétrica é menor. Se nós não fizermos essa usina, essa energia vai ter que ser gerada de outra maneira. No Brasil, depois do apagão, o seguro anti-apagão passou a ser a usina termoelétrica. E aí entra gás natural, que é mais ou menos, e entra óleo, que é bem poluente. E entra carvão. A região que é menos servida por energia limpa hoje no Brasil é a Amazônia, porque lá tem um fornecimento. Ela não está totalmente ligada ao sistema elétrico brasileiro, tem cidades muito distantes e tal, então tem muita geração local, e é óleo diesel, né? Isso com Belo Monte tende a se reduzir um pouco, a partir do momento em que se construírem as linhas de transmissão. E tem o debate de qual é o uso que vai se fazer dessa energia, né? Tem um dos pontos que os críticos atacam bom, será que não estão fazendo essa energia só para as empresas de alumínio, para a indústria assim. de alumínio? Bom, o fato é que a energia de Belo Monte já está leiloada, né? Um bom pedaço dela, e 70% dela vai para consumo residencial e de pequenos negócios. Não é o mercado livre de energia, que é o mercado das empresas. E da parte que vai para o mercado livre de energia, um pedaço só seria para a produção de alumínio. E tem o fator seguinte também, a bauxita está sendo extraída. Ela vai virar alumínio em algum lugar. Se ela virar no Brasil, é melhor. Porque se ela virar alumínio em outro lugar, ela vai consumir outro tipo de energia. A gente tem que pensar um pouquinho no impacto global também, né?
O uso da energia decorrente do carvão é um negócio catastrófico para aquecimento global e tudo. Então, Só para entender, até para explicar para os leigos, você falou assim, tem uma capacidade energética prevista para a usina, e imagino que da forma que você falou isso funcione para todas as usinas, e isso é negociado como um commodity, sei lá, é negociado... Exatamente. A usina vai produzir X, esse X já está vendido. Tipo uma Eletropaulo da vida. Entre outras. As distribuidoras de energia já compraram, acho que até a CE do Rio Grande do Sul comprou, ou seja, está lá na outra ponta. A energia gerada lá no norte vai ser consumida também no sul. Por quê? Porque o sistema brasileiro, depois do apagão, se investiu muito na interligação, né? Antes a gente tinha usinas que estavam isoladas, elas geravam para um pedaço do país. Quando teve o apagão, por exemplo, tinha sobra de energia no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não conseguia mandar essa energia para fora porque não tinha linha de transmissão suficiente. Hoje essas linhas estão funcionando melhor, então quando tem sobra de energia em algum lugar, manda para lá. Por isso que essa outra crítica que dizem, mas a usina ela tem um regime de chuvas muito limitado, ela só vai operar no pico da capacidade em determinada época do ano, que é justamente a época que coincide com menos chuva no sudeste e no sul. Então, compensa, joga a energia que está sobrando lá, joga para cá. Enfim, essas são umas coisas um pouco técnicas, mas elas estão um pouco fora do debate. Mas é bom falar, é bom falar. Uhum. Felipe, por favor. Não tem microfone sobre você? Eu comecei a acompanhar Belo Monte. A primeira vez que eu ouvi falar, efetivamente, da usina foi numa reunião numa aldeia Caiapó em 2006. Quando eu vi aqueles índios revoltados, eram 200 Caiapó que estavam unidos, assim, putos com aquilo, querendo entender o que ia ser. Vários deles pensavam, a gente vai ter que morar em cima de árvore. Eu olhava aqui e falava, essa usina acho que nunca vai acontecer, eu não estou imaginando ela, né? Nunca ouvi falar dela, então. Eu sou um cara informado. Ela já estava sendo gerada, já estava sendo pensada, planejada. E o que aconteceu nos últimos anos é que tem se criado uma série de mitos e construções sociais que leva a crer como se isso fosse uma única alternativa, fosse uma única possibilidade. E várias outras foram excluídas, assim. E esse debate ele foi acontecendo, gestado muito longe de lá. Se isso tivesse começado em Altamira, conversando em Altamira 10 anos atrás, preparando aquela região para receber um investimento desse, titulando as terras que tem ali, explicando para as pessoas o que ia acontecer com a vida delas, e o país estivesse, enfim, tendo digamos assim, um debate democrático sobre de todas as alternativas viáveis, de todas as alternativas possíveis, essa é a mais viável, ela vai ter que ser vista lá. Ela vai ter que ser negociada e explicada com as pessoas de lá. De qualquer outra forma que isso seja feito, as experiências históricas são colonialista, violenta, é o que aconteceu com a África, é o que acontecia com o Brasil, é morrer gente na ponta, é gente sofrer pra cacete. É o que está acontecendo lá, violência explodindo, gente ameaçada de morte. Esse lado o governo largou. E o governo largou de um ponto de vista, por exemplo, a FUNAI, que tinha uma coordenação geral lá, uma coordenação de Altamira, uma administração regional que chamava, ela foi fechada por um tempo e criaram uma pequena frente para cuidar de índios isolados. Ela está se reestruturando. No meio de um processo, você tem terras indígenas que não foram demarcadas, tem terras indígenas invadidas com conflitos e chegando gente. Não construíram mais hospital em Altamira, não tem delegacia, as áreas de floresta, uma intenção de abandonar lá e entregar toda a negociação, seja com os índios, seja com as reservas extrativistas, seja com as ilegalidades, para o consórcio, para a NESA, que a FUNAI foi acusada de estar intermediando uma relação da NESA, o NESA é a Norte Energia, é a empresa, está comprando os índios com cesta básica, está criando um estado de necessidade. Então a gente está face de um processo extremamente autoritário, com o mito da modernização, que o progresso, a gente vê que ele é um mito, e se cria a necessidade. Evidentemente que aqui vai precisar de energia. E a gente vai chegar num momento de extrema que vai ter que ser aquilo e vai enfiar a goela abaixo daquelas pessoas. Ou seja, a gente não está
pensando, assim como os engenheiros se propõem a pensar o projeto de uma forma tão perfeita, que eles dizem que a área alagada, a quantidade de energia que produz por hectare alagado é a menor das usinas do Brasil. Sim, no videogame o projeto é incrível. Quando o engenheiro vai para lá, ele toma facuada, toma bordonada, toma tapa na cara, porque ele está caindo no mundo real. E o mundo real lá não está preparado para receber isso. Eu tenho uma trajetória intelectual, assim, eu fiz direito, estudei ciência política, movimentos sociais, eu discordo muito das posições dos movimentos sociais. Então, eu tento entender pelo lado humano, porque o técnico dos engenheiros é difícil. Até os engenheiros eles se batem entre si e fica tudo no videogame ali. Mas o processo que está acontecendo em Altamira ele é extremamente violento, autoritário. E isso o governo está... A gente está falando de camadas, de sobreposição de camadas aqui, não é? Porque Altamira é o caos. Está instalado o caos. Não é? Tipo, tem uma frase que eu nunca esqueço do livro, brilhante livro, primeiro livro, acho que ai, meu Deus. O Galvez Imperador do Acre, Márcio Souza, que diz assim, a miséria é imperialista. Né? E é verdade, a miséria é destruidora e ela ocupa. E ela, no final das contas, ela é voraz por necessidade de sobrevivência e é muito destrutiva também. Então, isso se instalou. Né? Pecuária extensiva, que é um troço mais instalado impossível, é arcaico pra caramba. Então, isso está lá, entende? Eu acho que é uma questão. A outra questão é ter um rio que se presta a botar uma represa naquele lugar. A outra questão é o modelo de decisão sobre fazer aqui ou fazer lá. Itaipu não era para ser onde foi. Foi onde foi para cooptar o Paraguai naquela suposta guerra com a Argentina nos anos 70 dos militares. Então, tem política sobreposta à técnica, sobreposta a movimentos sociais, sobreposta a uma realidade... Ou seja, é muito difícil você, em qualquer canto hoje, você ter uma conversa de algo que acontece sem consequências, e consequências sérias. Então, o que a gente não consegue fazer, e esse é o nosso fracasso, é quantificar essas consequências de um jeito mais ou menos compreensível. Deixa eu só ler aqui alguns dos comentários. Falar que a gente já está com 100 pessoas simultâneas e mais de 200 já passaram. Isso só do pessoal logado. Sempre a gente tem o pessoal deslogado, é bastante gente que assiste. Quem estiver aí vendo, ajuda, chama o pessoal. Aqui eu vou ler uma série de comentários do pessoal e a gente pode responder em bloco ou comentar em bloco. Rondinelli SM, eu não sei exatamente o nome da pessoa, desculpa. A questão é para quê e para quem tanta energia? Casa Tolerância, já existem investimentos em eólica que vai subir de 1% para 7% até 2015. E ficou claro para os globais que a intenção era de se congelar a obra e iniciar uma discussão. Melecolari, biomassa é possível. Ceará X, ninguém aí parece sacar de sistemas elétricos. Que sabe a diferença entre tensão e potência. Como assim? Ceará X ajuda nós, então. Mas de novo, almoço grátis, cara. Biomassa, que é um enorme potencial, aqui em São Paulo é uma produção enorme, é carbono na atmosfera. Mas eu eólica é uma destruição visual inacreditável. Eu acho que essa discussão também ela extrapola. Assim, não é tão simples o troço. Eu acho que a discussão pode até ficar mais rica, só de certa forma, respondendo aqui o Ceará X, com essas 3 pessoas que estão aqui, do que com 3 engenheiros elétricos. Mas, com todo respeito aos engenheiros elétricos. Mas se alguém tiver alguma questão técnica para colocar, nos corrigir, por favor. Caso Tolerância, o Brasil é o 6º maior produtor do mundo de alumínio primário, excedido só pela China, Rússia, Canadá, Estados Unidos. Ceará X, a indústria consome 40% da energia do Brasil, alumínio nem 6%. Dizem que Belo Monte é para alumínio, segundo ele, uma fraude de argumento. Personal escrito, uma alternativa para energia solar. Segundo ele, basta vontade política. Melecolari. O Brasil é uma zona de extração de recursos para as transnacionais. Por isso precisa de Belo Monte. Gilson Fernando Santos. Tenso. Dom Ferreira. O fato é o seguinte, o Brasil precisa gerar energia e Belo Monte é o que de menos ruim poderemos ter. Pode ser. Pedro Felício. Me parece que a questão energética, técnica, só conta a favor de Belo Monte. Se alguém discorda disso. Bom, aí tem depois outra coisa que eu até pedi para o Felipe... ou até algum telespectador pode comentar, que não sei se isso já foi dito aqui pelo Marcelo e pelo Daniel, se há uma ameaça de um
uma ameaça real de apagão, o caso do Belo Monte ou Jirau e outras usinas. E não é só essas usinas, né? Tem as usinas de Rondônia, né? Do Rio Madeira, que são pouco faladas, que são menos hypadas, né? É Jirau e qual mesmo a outra? Santo Antônio. Isso. Santo Que estão em construção agora também, não é? Elas já estão praticamente prontas, começam a produzir o ano que vem, já em dezembro, com um ano de antecedência. E não saiu barato, nem para a pessoa que está lá, nem para mais de 20 funcionários que morreram em geral, nem para o caos que está num dos lugares mais violentos, maior desmatamento do Brasil. Eu tive lá, o negócio lá é monstruoso. Essa pressa não valeu, sabe? O que o Rodinelles, não sei, desculpa, o Twitter aqui está difícil de entender qual é o nome dele. O Brasil precisa de Belo Monte, não de índios. É isso, interrogação, mano. Aí também não é para tanto, né? Porque não é uma coisa ou outra, né? Inclusive, eu confio absolutamente no testemunho do Felipe. Acho que a coisa lá deve estar muito ruim. Mas eu queria lembrar o seguinte, poderia ser pior, porque esse projeto foi gestado na ditadura militar. Ele previa alagar uma área muito maior e o projeto foi alterado um pouco não, ele foi alterado porque o Brasil está mais democrático, né? Claro. Os impactos poderiam ser catastróficos. Belo Monte não é Baubina, né? Baubina é uma usina que inundou uma área muito maior, ela produz um fiapo de energia. Ela deixou mata embaixo d'água, que é a geração de metano, durante décadas, que é um gás extremamente nocivo para a atmosfera, no sentido de contribuir para o aquecimento global. E deixou um tesouro lá embaixo também, porque se tirasse aquela madeira... Se era para alagar, então que tirassem a madeira. Né? Tucuruí também. Tucuruí também. Quer dizer, a forma de se construir e também de negociar com a população local evoluiu. Claro que estamos vendo que não o que precisava. A ausência de Estado. Aqui, lá é um problema crônico. Né? Eu da Amazônia conheço Marabá, que é outra catástrofe que hoje está vivendo uma explosão demográfica também, por conta de uma expectativa de um investimento privado da Vale, que agora está paralisado. Não sei se você viu lá que teve um conflito. Quando eu tive lá em Marabá faz alguns meses e a obra estava a mil. Eles estavam já lá fazendo a preparação. O que vai ser construído lá é uma siderúrgica para processar um pouco do minério que é extraído do Pará. Acontece que agora tem um processo judicial de um vizinho ou suposto proprietário dessa área onde a Vale está criando lá a estrutura, e a obra está parada. Só com a expectativa da construção dessa obra, a população de Marabá estava triplicando na época que eu fui. Imagina como é que está agora, né? Com pouca estrutura e com investimento que não acontece. Então, aliás, até gostaria de um depoimento aí do Felipe. E só antes do Felipe começar a falar, Marco, a gente está com o vídeo do Felipe meio pronto aí, se caso a gente precisar. Tá. Então, Felipe, só fala rapidamente, porque você esteve lá em Altamira, né? Assim, explica só assim para as pessoas, acho que porque Tem algumas coisas. Não, e depois até apresenta um pedacinho do seu vídeo para a gente poder ver. Sim, o Baubina, o que salvou depois a história foi um projeto que conseguiu salvar os índios lá, pelo menos, porque aldeias tinham sido alagadas, o exército tinha bombardeado a aldeia, jogou agente laranja nos índios, e eles estavam desaparecendo, e um grande sertanista conseguiu fazer um trabalho que, de 300 e poucos índios, hoje eles são 1.500. E teve o mérito de um sertanista encarar aquilo, e pela primeira vez se discutiu a questão do impacto e compensação. Tucuruí, essa questão de que o alumínio consome muito, ela é efetiva em Tucuruí. Tucuruí foi feita para alumar. Eu acho que é 60% ou 70%. E o Zé Cláudio, lá do assentamento, que beira o lago, o Tucuruí ficou pronto em 84, a energia foi chegar para ele em 2007, num Luz para Todos. Ou seja, foda-se a população local. Sabe? Os caras não estão nem aí, nem para dar aquela pequena infra. Breu Branco, que é a cidade de Tucuruí, falta luz.
E com relação a essa história do metano, ela ainda é muito mal explicada com hidrelétricas, porque eu vi, em geral, eles tirando a madeira. Então, chega no pátio, tem muita madeira nobre, e o resto está sendo enterrado. As galhadas e as outras madeiras que não são as comerciais. Isso que está sendo enterrado vai explodir metano daqui a uns anos, está debaixo da terra. Isso não está sendo muito bem analisado nem discutido. Aquilo não simplesmente desapareceu, mas eles pegam as toras. E isso deu um ensejo, aí eu volto nesse problema da questão das instituições lá, porque isso é muito sério. Não adianta só a gente estar usando energia e estar provocando caos. Essa madeira ali, teve algumas denúncias nos jornais locais que elas estavam sendo usadas num jogo econômico na China. Só que elas estão lá e ninguém sabe o que fazer com aquela madeira. Só que essa madeira estava alimentando corrupção em Rondônia, alimentando violência, madeira da hidrelétrica, e corrupção internacional na China, com uma empresa que dizia que estaria comprando aquela madeira. Essa falta de regras, ela produz o caos, sabe? Altamira, qual que é a história de Altamira? Era uma área da Amazônia, enfim, habitada por diversos povos indígenas. Começaram a sofrer os primeiros ataques dos seringueiros, um século atrás. Nos anos 50, essa situação com a crise da borracha, digamos, antes de 50, entre entes, se sabe, toda hora cai prefeito ali, tem uma conexão do governo forte ali, o Chiquinho do PT em Anapu, enfim, era o presidente do consórcio, tem a família Fernandes, que é ligada ao Jader Barbalho, que tem quem manda na cidade, enfim, essas pessoas são os gestores mais lícitos. Eu não sei, mas a gente não pode fechar o olho para isso, sabe? Isso é uma questão fundamental. Dá para a gente mostrar um pedacinho? Esse vídeo... De repente, Felipe, porque é para a gente ter uma ideia de quem mora lá, alguma coisa assim. Não é todo mundo lá que está achando que vai ser um caos. Eu fiquei muito contente, eu estava triste, porque eu estava com medo de sair daqui, se quiser a gente sair daqui, né? Mas aí eles avisaram que não vai ser preciso. Só da divisa dali do irmão dele que vai sair para lá e para cá, não. Se quiser a gente sair daqui, né? Mas aí eles avisaram que não vai ser preciso. Só da divisa dali do irmão dele que vai sair para lá e para cá, não. Eu fiquei muito contente, eu estava triste, porque eu estava com medo de sair daqui, se quiser a gente sair daqui, né? Mas aí eles avisaram que não vai ser preciso. Só da divisa dali do irmão dele que vai sair para lá e para cá, não. Eu fiquei muito contente, eu estava triste, porque eu estava... Desculpa, Bom, Tava bom o áudio aí para você que está assistindo, espero que tivesse bom. Só dar uma satisfação, pessoal, que entraram mais de 50 comentários nos últimos minutos, a gente não está conseguindo dar conta, já a gente para um pouquinho e fala, mas vai lá, Felipe, por favor. Bom, esse é um casal que tem um bar e um hotel em frente à ilha de Pimental, onde vai ser construído a grande barragem, não a casa de força, né? E eles não vão precisar sair dali, o consórcio deixou eles saírem dali. Então eles estavam super felizes. Um mês atrás eles estavam na angústia de que não sabiam para onde que iam. Agora eles viram que eles vão se dar bem ali, vão conseguir vender mais coisas, vão aumentar o hotel, estão fazendo planos, estão super animados, assim. E seria legal de ver um pouquinho do Pedro, que é um pescador, que esse pescador ele veio do Ceará quando ele tinha 12 anos para o Pará. Ele foi para o Rio Tocantins. Aí ele pescava no Rio Tocantins. Aí fizeram a barragem de Tucuruí. Aí ele teve que sair de lá. Aí ele foi para o Rio Xingu para pescar. Ele não recebeu nada de Tucuruí. E agora, onde ele mora, que é a Ilha da Fazenda, é onde a vazão vai ser reduzida e isso vai impactar diretamente os pescadores ali, que não vai ter peixe mesmo para os caras. Só para falar um pouquinho do que está sendo dito. Como que é o nome? Só que está nos assistindo. Acho que a gente não baixa nunca de 100 telespectadores ao mesmo tempo, mas 300 pessoas já passaram, né? Uma boa audiência aqui bastante boa aqui para a nossa Pós-TV. Bom, tem aqui o Cleiton Nobre, diz que por enquanto ninguém ainda convenceu ele. De novo perguntam se energia solar é uma alternativa.
Cleiton Nobre também, se a eficiência energética pode reduzir demanda elétrica até 40%. Não sei exatamente o que ele quis dizer. Miriam Passarelli, professor Marcelo, cheguei atrasado. Tem ou não outra alternativa possível para aquela região? Pergunta a Miriam. Gilson Fernando Santos. Eu, por mim, ficava sem energia. Meus antepassados viviam sem ela. Pedro Feliz, de novo, pergunta se Belo Monte pode ser executado sem essa ação destrutiva sobre a comunidade indígena. É uma pergunta que eu mesmo me faço, muita gente faz. Fala assim, dava para fazer, sei lá, no Rio Paraná? Sei lá, numa área que é plantação de soja? Tal. Parece uma pergunta retórica, mas gostaria de fazer essa pergunta a sério. Depois, se alguém tiver um palpite... Não sei, depois a gente volta, aqui tem muitos outros comentários. Eu peço desculpas a quem eu não estou lendo, mas o fluxo de comentário está muito grande. Depois a gente volta mais um pouquinho. De novo, algumas anotações. Uma, que eu trago à baila de novo, a questão é a qualidade do debate. Nós precisamos avançar muito para dar conta dos grandes temas que a gente tem que enfrentar e tomar melhores decisões. Segundo lugar, eu estive na Venezuela agora, há pouco. E o inferno que é viver num lugar onde você não tem segurança energética, você não sabe o que vai acontecer amanhã, um apagão contínuo, ele desordena. De novo, nós somos uma sociedade industrial, para o bem ou para o mal, e pós-industrial em alguns setores. Ou a gente desmonta tudo isso, ou a gente tem que ter energia segura. É horrível viver sem isso. Assim como um cara no sertão da Bahia, ou sei lá, me escreveu dizendo que o que ele esperava com a transposição de São Francisco é que a promessa era que o rio se tornasse um rio perene. É muito parecido. Você saber que vai ter água amanhã e depois da manhã e depois da manhã, e não saber quando é que vai ter e não ter, faz a vida muito distinta do que ela pode ser. Então, o que nós estamos discutindo é a segurança energética, a garantia de que vai ter amanhã pelo meio menos impactante possível. E eu acho que a gente está falando de uma coisa aqui, enquanto, para mim, o real tema é o fato que a gente está aprovando aí, não sei, 3 ou 4 mais usinas nucleares no Brasil. No Rio de Janeiro tem Angra 1, aquela favela que é Angra dos Reis. E vão construir. O que é Angra 3? Em silêncio, e tudo bem. Ou seja, você acha que vão mesmo? Nós estamos discutindo o troço errado. Eu acho que vão, porque também com o argumento de que a demanda exige. E enfim, eu acho que essa sim é uma usina, uma energia muito mais complicada, porque ela é muito mais cara. A gente pode... Realmente tem ambientalistas que dizem que tudo bem, que ela não gera resíduo e tal. Gera o resíduo nuclear, mas ela não polui o ar, quer dizer, você não tem... É uma energia semi-limpa, uma fonte praticamente inesgotável, mas se não deu certo no Japão... No Rio de Janeiro que vai dar. Dá um pouco de medo. Não tem terremoto no Rio, mas de qualquer forma... Antony Garotinho garante que tudo vai dar certo. Né? Aliás, o Bramati podia comentar, teve uns 2 ou 3 comentários aqui, ou não, sobre a grande imprensa, chegaram até o caso de tolerância, perguntou se o Estadão tem dado várias matérias a respeito. Bom, eu tenho visto, tem dado. Inclusive agora teve uma colega minha que esteve lá na região, a Renê, fez matérias muito boas, eu recomendo quem não leu, ou que procure no arquivo do Estadão, ou que dê um Google aí, ou senão eu vou twittar elas amanhã. São matérias muito boas, contando um pouco como está a situação lá para a população. No Estadão, matéria que saiu no Estadão. Só para situar quem está chegando agora aqui na discussão, a gente está aqui conversando com Daniel Bramati, que é repórter de política do Estadão, Felipe Milanês, que é um jornalista há muitos anos que trabalha com questões relativas à Amazônia e índios em geral, e com o Marcelo Carneiro da Cunha, tudo junto, né? Que é escritor e colunista da Terra e também jornalista, colunista do site Terra. Vários comentários a respeito do comentário, que eu não lembro quem que falou aqui exatamente, de que poderia ser pior. Né, assim... Fui eu. Em relação ao que ele está fazendo na Amazônia. Então, é um ponto que a gente tem que destacar como positivo. Porque se fosse pegar o projeto lá da prateleira e fazer, nossa, tem gente que compara Belo Monte com a usina de Três Gargantas lá na China. Aquilo sim é uma catástrofe. Quais seriam as diferenças básicas? Para quem não sabe, Três Gargantas é a maior usina, a maior barragem, né, do mundo. Né, Alterou o eixo da Terra, como bem lembra o meu vizinho aqui.
Por quê? Porque o peso da água armazenada lá causou um impacto geológico que não se restringe à China. Teve um negócio impressionante. E o deslocamento de pessoas lá, sem a menor democracia, vamos lembrar que a China é uma ditadura, sem compensação nenhuma e tal, acho que superou 1 milhão de pessoas. Áreas com uma riqueza arqueológica impressionante foram inundadas antes do estudo devido. Então, não é como comparar. Eu acho que são 2 projetos incomparáveis. A China é pior que tudo. A China é pior em tudo que o Brasil. Quem vê a China como modelo de qualquer coisa... Eu odeio isso também. Fique com os 2 pés atrás, porque aquilo é uma catástrofe. Fala assim, mas eles produzem então mais barato. Bom, também, sem né? direito trabalhista nenhum, até eu. Mas... Não tem hospital público na China, gente. Só esclarecendo aqui, o Chico Capeta está falando que o Japão fica do lado de uma placa tectônica. Eu estava falando justamente isso, que lá tem terremoto. Você tem outro vídeo aí, mais um trechinho, Felipe, de um vídeo feito na região onde é... Explica o vídeo rapidinho antes, o que a gente vai ver, que é um vídeo gravado aí pelo Felipe na região onde vai ser feita a usina em Altamira. É uma perguntinha rápida que eu fiz para o Pedro, que é um pescador que mora na Ilha da Fazenda. Ela fica logo depois da onde vai ser o sítio de Pimental, então é onde vai ter a vazão reduzida. E uma das questões ali é que quando o rio enchia, ele inundava uma área da floresta que era usada na piracema do peixe. Eu fui para ali, na verdade, porque eu queria ver uma sumaúma, queria mostrar para uns gringos que estavam viajando comigo, que é a sumaúma, uma árvore muito bonita. Quando a gente chegou no pé da sumaúma, assim que via que a água era limpa, tal. A água não, a terra era super limpa, cheia de folha, que era... Aí ele conta, ali é a piracema e, na verdade, mostra um pouco a angústia dele de o que vai ser da minha vida. Assim. Eu acho uma coisa muito, muito séria, que a gente precisava saber como tratar isso. Dinheiro não falta para ter assistente social, para ter educador, gente que vai lá, vão dar um help para essa pessoa. Né? Depois eu quero anotar. Eu não sei se alguém fez isso, mas eu li o RIMA de Belo Monte. Você leu o relatório de impacto? E que tal? Eu sou um escritor de ficção, né? Eu me senti desafiado ali, porque aquele negócio está muito além do que eu sou capaz de fazer. Ou seja, eu brinco na coluna que eu escrevi, e é real. Eu acho que, falando de novo, democracia da informação no acesso, tem um monte de coisa que você pega, vai no Google e olha, qual é a área do Pará? 1.270.000 quilômetros quadrados. Qual é a área a ser alagada? 100 e poucos quilômetros quadrados a mais do que a área que o rio já ocupa ou já desmatada. Isso é um ponto blá, sabe? Então, isso tu pode dizer, que tamanho eu estou falando? Agora, que qualidades eu estou falando? Já é outro assunto. E tal. Mas eu também li o RIMA. É assim, o que acontece? Vai lá uma empresa e faz um levantamento do que vai acontecer e tal. E eles, teoricamente, com um texto bem ruim, apesar de ser ficcionalmente muito rico, o texto em si bastante pobre. E aí eles dizem assim, tais e tais coisas vão acontecer e sugerem uma ação. São centenas de ações. Eu duvido que os caras executem. E isso, sim, seria um assunto importante para a sociedade organizada. E lá dizer, tá bom, a gente topou com tais condições. Eles vão cumprir esses 100 relatórios aí, porque eu que sou, digamos, até agora, ninguém me comprovou que os custos não compensam essa energia a ser obtida, porque eu acho, por exemplo, eu estava vendo eólicas no Nordeste do Brasil, o impacto visual, aquilo realmente me choca, e não é subjetivo, está lá. Eu acho que essa questão do que foi acordado, em tese, não é dito, o que foi acordado, qual é o pacto e o que vão fazer com esse pacto, se ele vai ou não vai ser cumprido. Então, para mim, isso sim é algo que eu gostaria de assumir como uma missão, pegar a porra do RIMA, decupar tudo que está sendo dito ali, prometido ali, e ficar cobrando ao longo dos próximos anos, antes que o desastre aconteça. Eu acho que isso, a grande imprensa, a mínima imprensa, toda a imprensa, todo mundo devia fazer um negócio desse, porque aí isso é útil. Já tem descumprimento. Vamos só ver o... perdão, Bramati, desculpa te interromper. Não, vamos só ver o vídeo rapidinho que o Felipe tinha anunciado, acabou saindo. Põe aí, por gentileza, Marco, aí a gente já volta aqui para a discussão que está boa. Pedro Soares, de Aragão. Onde é que o senhor vive, seu Pedro? Eu vou por a pesca, né? Aí aqui é onde eu pego os peixinhos, pego os tucunaré,
Porque aqui só não dá só tucunaré, dá trairão, dá curimatá, pacu, e aqui próprio peixe eletricista que chama, é o puraqué, aqui tem a piranha. Vai a condição das pessoas querer o tipo de peixe, né? Mas o meu classe é tucunaré, pacu e curimatá, que a gente pega tramita para Altamira. E a da onde eu me alimento, é o caso dessa piracema que está aqui. Agora está o dia está seco, mas daqui uns 2 meses, 3 meses, já está correndo a água, já tem peixe bastante. Só as pessoas, para ver de certo, tem que ver de perto para contar de certo. Aqui, quando você viesse um dia para ver pelos peixes de peixe, que vive aqui nessa piracema, faz ter dó, você pega com a mão assim, ó. O tanto de curimatá e a puribido. Quando acaba, sai essa barragem, de que como os peixes vão desovar nessa piracema aqui, que nós estamos pisando no seco, né? Aí é seco. Aí a condição é essa, para um pescador. Como que é o nome do senhor? Pedro Soares. Voltamos, perdão. É que o áudio que vocês assistiram, ele não vem aqui no retorno para a gente, nesse sisteminha que a gente está usando. Só 2 perguntas aqui boas. Tem uma aqui que dá para juntar 2 perguntas, de certa forma, que foram feitas. Uma pelo ativista da DEPRE, que poderiam falar sobre questões trabalhistas de Belo Monte. Talvez o Felipe ou alguma outra pessoa possa dizer greve, condições, etc. Que é a mesma pergunta do personal escrito, que pergunta de uma greve que parece que estaria acontecendo lá agora, em Belo Monte. Você tem essa informação, Felipe? Estava tendo uma greve. Eu tive lá em Altamira, eu encontrei um trabalhador que ele falou que ele estava ganhando metade do que tinham prometido para ele, que era uma coisa muito parecida com o giral. E aí tem, assim, o meu ponto de vista sobre isso é violência contra o trabalhador. Giral nem se conta o que aconteceu, né? Eu tive lá e os caras relatavam para mim muito sofrimento. Agora, isso é uma coisa até que seria legal de falar, Bramati. Para mim, aquilo deveria estar no primeiro caderno dos jornais. Além da capa, pô, explodiu uma usina, meu. Botaram fogo, uma revolta, os caras relatando uma situação terrível de trabalho. Mas aquilo entrava no fundo do caderno de economia dos jornais. Mas você sabe se está tendo greve em Belo Monte agora? Tem alguma... Essa greve, o Rui Sposati, do Xingu Vivo, ele estava fazendo relatos de campo dessa greve. E eu não sei se essa greve acabou ou não, porque estava tendo as negociações, a situação estava muito mal contada pelo que o Rui relatava de campo, porque um canteiro dizia que estava parado, aí rolava boato, a estratégia de desinformação mesmo e desarticulação dos sindicatos, que a gente não está... Não é uma greve no ABC, né, com os sindicatos todos muito organizados, é uma greve em Altamira. Como é que são os sindicatos lá? O de Rondônia, a gente viu pelas manifestações que tiveram que não representava os trabalhadores que estavam lá. Né? E o que estava tendo a greve, se acabou, eu não sei, mas estava tendo uma greve já. Acabou de começar. Por conta disso. Mas então, essa greve, como é que a gente aborda isso? É na economia? O que seria ideal? Eu, na minha opinião, deveria estar no primeiro caderno, país. Certo, que é onde trabalha o Bramati. Eu concordo. Essa foi uma discussão que eu tive com alguns colegas. Eu realmente lamento que isso esteja no caderno de economia. Não porque não tenho nada contra o caderno de economia, mas Belo Monte hoje é muito mais uma questão política, né? Eu acho que a gente deveria ter uma abordagem, por exemplo, essa greve, a gente realmente tiver muita informação por relatos via Twitter e tal. Não acho que teve um momento em que só a Agência Brasil estava dando notícia de coisa lá, e é uma agência oficial, né? Tem que ficar com o pé atrás também. E quanto aos sindicatos, tudo indica que os sindicatos lá são absolutamente pelegos e estão ou a serviço do governo ou a serviço do consórcio, que muitas vezes é a mesma coisa. Então, do ponto de vista trabalhista, a usina tem muitos problemas. Isso é inegável. E aí cai bem até dentro desses comentários, essa discussão toda, aqui a pergunta da Paula Crispiniana aqui, que é, se alguém sabe, né, o que está previsto como compensação para as populações indígenas afetadas, né? E se alguém sabe o que está no projeto. Tem alguma coisa assim no RIMA? Eles falam de compensação? Sei lá, ou se o Felipe sabe, não sei se algum de vocês tem. Não tem nada. Desculpa, Felipe, fala no... A situação mais constrangedora
foi no início do ano os técnicos da FUNAI terem negado a licença e o presidente da FUNAI, mesmo sabendo que estava sendo negado, porque nenhuma das condicionantes tinham sido cumpridas, autorizou. Elas são muitas as condicionantes, porque cada situação dos índios ali é diferente, a situação o tamanho do impacto é diferente. Tem terra que está invadida, que é a pteréua, é condicionante de desintruir, é condicionante de fazer a terra indígena dos Arara do Cachoeira Seca, a Arara da Volta Grande foi feita. São uma série de condicionantes, uma série de impactos que está tendo. A FUNAI não está dando conta de cumprir. Não. Essa é uma das condicionantes que a gente deveria acompanhar e cobrar com vigor, né? Que é tirar os invasores das terras indígenas lá. A bola está com os construtores, com o consórcio, com quem está... Se o consórcio alega que ele é um fator civilizatório, que essa energia vai gerar renda, que ela vai gerar um outro tipo de renda. Como eu disse, para mim, pior é a pecuária extensiva. Assim, não tem nada comparável, porque ela ou um certo tipo de extrativismo que só extrai e não deixa nada. Então, assim, isso é a barbárie, isso é o arcaico e nada é pior do que isso. Então, o outro sistema tem uma chance de ser melhor, porque ele tem renda e ele tem, desde que haja o desejo político, as condições práticas para fazer. A sociedade tem que cobrar presentemente, fortemente isso. É a chance de mudar o jogo. Isso que a gente está falando é mudar o jogo, porque o jogo que está colocado hoje é o jogo da barbárie. A gente está falando que uma das compensações possíveis para aquela região é virar o jogo, de um jogo ultra arcaico para uma coisa mais para cá. E isso é desejo político. A questão da pecuária extensiva ali é tenebrosa, porque é uma atividade que gera renda concentrada. Metano. Gera muito metano. Isso é só o horror, né? A devastação só cresce porque o pasto avança, né? E não gera emprego. Você tem um vaqueiro para 3 mil cabeças de gado. Né? Eu acho que esse era o momento, um bom debate informado. Eu quero voltar. Aquele vídeo dos caras da Globo, para mim, não é assim uma coisa tão leve. Aquilo é tunga. Os caras pegaram 1 milhão de assinaturas de pessoas sérias, preocupadas com o futuro, que caíram diante de um discurso... eu acho que mal intencionado, porque é impossível errar daquele jeito por ser tolinho e ingênuo. Eu não acho que seja... Eu acho que essas pessoas são bem intencionadas, estão preocupadas com... Mas quem fez o discurso tinha uma intenção de tungar a assinatura. Eu acho que é tanta desinformação circulando. Se você pegar as frases do vídeo e fizer uma busca no Google, você consegue identificar de onde o cara tirou. E ele tirou de coisas que estão publicadas. Mas os mitos estão aí. Mas um mito que bota um parque do Xingu 1.300 quilômetros fora do lugar dele? Sério? Enfim. Problema de régua, né? Fala aí. Só umas coisas. Não tem nenhuma relação, Marcelo, a pecuária com a hidrelétrica. Tucuruí, ao contrário... do desmatamento e da região, não falando da hidrelétrica. A região não é tão desmatada. Não, mas não estou falando como um todo, como um conjunto, o que leva ao desmatamento. A pecuária é algo muito pior, é muito mais danoso, muito mais escroto que os milicos, só que eles continuam levando. Vai aumentar a pecuária. O que eu estou dizendo é que a sociedade informada poderia fazer esse tipo de pacto. Tudo bom, constrói esse negócio. Em compensação, lá no sul do Mato Grosso, vamos acabar com esse negócio e vamos acabar com essa pecuária, não vai se comprar mais essa carne e vai ter que colocar a mata no lugar. Entende? Esse tipo de pacto nacional. Uma coisa em troca pela outra. E não que a realidade ali, o pecuarista é o bandido, é o dono da cidade, é o cara que é o dono da polícia, é o cara que mata as pessoas que vivem na floresta. É o caso do Zé Cláudio. Nessa região, tem uma região da Transamazônica ali que, por acaso, não por acaso, por muito trabalho, os colonos, muitos dos nossos conterrâneos, eles conseguiram adaptar uma cultura que é sensacional lá, que é o cacau. Então a Transamazônica vai ser a maior produtora de cacau. O cacau é nativo da Transamazônica, ele convive com a floresta. Então tem tido esperança. A pecuária é simplesmente a conquista. Eu acabei de escrever um texto para a Vice, que é isso, a escrotidão que é a pecuária ali, em todos os sentidos. Os caras arregaçam com a floresta e ela é o uso desse outro desenvolvimento. Agora, não tem relação. Tem um conterrâneo nosso, que está lá, o Adão, que montou a boate da noite, que era o dono da usina do Amor, em geral, que montou a boate da noite em Altamira, que é o grande puteiro de lá. Qual que é o outro investimento que ele está fazendo? Churrascaria do Gaúcho. Ou seja, aí ele está trazendo... do Amor, ele está Pão e circo. Você tem tráfico de mulheres, não sei se tem, não vou falar isso do Adão,
Mas, enfim, envolve prostituição, que a prostituição, em tese, envolve tráfico de mulheres na Amazônia. E consome-se o boi. Ao invés de comer o peixe, eles vão comer o boi que é produzido ali, que desmata. O ciclo ele é todo o que eu quis detonador. dizer, ampliando, porque uma coisa que a gente deveria tentar pensar no todo, né, no conjunto do país, para onde ele se endereça, para onde ele vai. E esse país, a grande questão dele é o equilíbrio entre o arcaico e o menos arcaico, que se desloca na direção do moderno. Essa é a grande questão brasileira. O que a gente está falando aqui é de predominância de poder em cima, na mão de estruturas arcaicas, com as consequências que a gente mais ou menos espera. Isso é bárbaro e vai ser bárbaro, né? O que a gente tem que quebrar com esse negócio em algum momento. Então, topar algo em troca de algo faz parte de um projeto de país. Então, por exemplo, eu topo fazer Belo Monte desde que cumpram com o que está acordado lá no RIMA e desde que se mude, ou no Código Florestal, se torne muito, infinitamente mais difícil a vida desse pecuarista. Isso é um pacto nacional, onde se cede alguma coisa em troco de alguma coisa, que é um benefício geral. Porque é bom limitar esse negócio, é bom. Então, você aproveita um evento, coloca outro em discussão e negocia termos que alterem a balança. A questão é que o Pacto Nacional hoje ele é fazer Belo Monte sem respeitar os condicionantes, é produzir uma extrema violência contra os índios, inclusive no Xingu. O Xingu está cercado de outra hidrelétrica, que é Paranatinga. E Belo Monte vai ter impactos ali no Xingu, sim, até os Caiapós. Como? Não é que o rio vai para lá, mas onde ela está sendo construída, ela identifica a ocupação de São Félix, do Xingu, que bate nos Caiapó. Tanto que os Caiapó estão tendo compensação de Belo Monte. Eles sabem disso. É aquilo que a gente discutiu, não discutiu, mas conversou no Twitter sobre impacto indireto. Não existe impacto. Se nego está tomando na cabeça, está sendo impactado de alguma forma. E o impacto lá é muito grande. Agora, o que está acontecendo no país é Belo Monte extremamente autoritária, extremamente violento. Estamos arregaçando com lá. Um código florestal que está sendo feito pela uma elite rural, que um dado que eu vi há pouco tempo atrás, agora, que um amigo meu do MST me falou, amigo não, tá, não é fonte confiável, é meu primo. Mas 1,5% dos proprietários rurais têm 80% das terras no Brasil, e são 150 deputados ruralistas que estão votando. Voltamos, sinal. Foram os o pessoal está voltando. Foi a Cátia Abreu que sabotou aqui o sinal. Não, mas o pessoal já voltou, já temos 80 pessoas no ar de novo, instantaneamente. Só lendo rapidamente aqui alguns comentários, depois se vocês quiserem falar de algum comentário também que o povo está fazendo. O Chico Capeta, diversos comentários responsabilizando o governo Dilma e a Dilma pessoalmente por Belo Monte, porque ele considera ser um retrocesso. Laura Dalden dizendo que a grande sacanagem é que sempre estamos demandando que os mais afetados façam concessões. É justo isso. O Tsávico aqui informou que o sindicato de lá é da Força Sindical, que é uma pelegada tentando manobrar para acabar com a greve contra os trabalhadores, segundo ele. Que mais? Melecolari disseram que as compensações serão progressivas conforme os problemas aparecerem, pois não sabe o tamanho dos impactos. A Debbie Danovski diz que a pior pecuária extensiva, ela diz que é um argumento lamentável. E que mais? Personal escrito também está rolando a divisão do Pará. Bom, que é outra questão aí que também está movendo paixões lá no norte. Deveria estar movendo no país todo, na minha opinião, mas é outro programa. Né? Belo Monte... Desculpa. Como é que uma divisão de um Estado é assunto do Estado? Pois o país inteiro que você tem que dar opinião. Né? Eu já mudei de ideia assim que eu completei a frase. Mas rende outro programa também. O que mais? Ativista da DEPRE, os movimentos anti-Belo Monte não têm voz. Os poucos vídeos são superficiais e pouco informativos. Bom, a voz que eles conseguiram, na minha opinião, foi o vídeo dos globais, tal, que a gente já comentou. O que mais? E o Tsávico, por fim, aqui, se Belo Monte é tão bom porque o governo não discute com a sociedade e esconde os impactos. Né? Pergunta a ele, para o governo, né? Se é bom, então prova. Né? Assim, bom, enfim, eu acho que
audiência que está dando, esse tipo de discussão e os comentários, toda dificuldade de formar opinião. Mas, o RIMA é um documento público. Coisa. Os impactos teoricamente levantados é um documento público. O problema não é só... O problema é se o que foi levantado e as ações corretivas vão ou não ser realizadas. É essa a questão que a sociedade precisa controlar. Precisa... Como eu disse, a gente tem ferramentas, a gente pode elencar ou eleger os tópicos mais importantes, digamos, a gente pode debater isso nacionalmente, usando inclusive redes sociais, elencar o que se considera mais crítico e ficar controlando, ir para cima. Isso, claro que isso tem impacto. Agora, deixando como está, na mão do consórcio, na mão do governo e na mão de um grupo ou outro fragmentado, é que não vai haver controle. Eu vejo aqui pelo Twitter que, nesse momento, tem um outro debate muito importante sendo travado na TV RBA, que é o debate da divisão do Pará. E nós estávamos falando das elites, né? Aqui tem um projeto de elites políticas ali muito claro. São 3 pré-candidatos ali discutindo. E, enfim. Esse é outro programa, sem dúvida. Sem dúvida. É o Duda Mendonça fazendo propaganda a favor de dividir o Pará. Fafá chorando. E por aí vai. Fafá chorar não é um bom sinal. Mas isso tem uma... Qual que é a... Putz, bom, a Maíra aqui, nossa, lembrou que Paulo Henrique era uma garota propaganda de qual? Carajó. A favor da divisão. Bom, eu pessoalmente sou contra, caso interesse para alguém. Bom, vai lá, mas só uma coisa com relação a isso, porque Belo Monte ficaria no Tapajós. Hoje eu conversei, tem uns amigos do Paulo Lima e dos movimentos sociais, né, de Santarém, que eles estão super afim. Eu não consegui conversar com eles, não conseguiram me convencer, porque o Lira Maia vai ser um dos candidatos. Eu falo com mais propriedade de Carajás, que é onde tem Tucuruí, enfim, tem a Vale, teria muita grana, e tem um singelo argumento, assim, não chega nem a ser argumento, mas o Batista, que é o advogado da CPT, eu não perguntei para ele se os assassinos do Zé Cláudio e da Maria, se eles iam ser julgados em Marabá. Ele falou... Vão, mas eu vou pedir para ser julgado em Belém, porque aqui não tem condições. Enfim, então transfere o foro. E se separar o Estado, vai ter que ser em Marabá. Ou seja, não condena ninguém. E tem um trabalho do Roberto Araújo, que é esse antropólogo que me ensina muito a compreender a Amazônia, que ele mostra a formação das cidades na Amazônia, historicamente, em torno de um posto de gasolina, de uma fazenda, de uma madeireira, de uma pequena elite que controlaria a polícia, o acesso aos recursos e às instituições. E essa divisão ela vai ocasionar isso. Agora, imagine que no meio dessa discussão, a gente ainda está enfiando não só Belo Monte, mas as do Tapajós, que são mais 5, mas muito dinheiro para ser discutido entre esse time ali. Aqui, vamos jogar com os recursos aqui, com esses bilhões, onde que vai ser. É assim que está sendo a discussão lá. Inclusive, uma questão de campo de Belo Monte, sobre como que os índios estão sendo não só impactados, como sendo atores disso, né? Eu tenho Jurunas no quilômetro 17, é uma terra indígena pequenininha que fica perto de Altamira, né, na beira da estrada ali. Uma das discussões estava tendo lá na aldeia, que eu senti uma tensão na aldeia, é que eles não estavam sabendo como se posicionar com relação à prefeitura que construiu um lixão do lado da terra indígena. Isso dá para ver um lixão, porque vai aumentar muito o lixo, eles precisam botar esse lixão, vão botar onde? No meio da terra dos coitados do Juruna, que estão sem força para conseguir dizer, eu não quero lixão aqui na minha terra. E que força que eles vão ter para conseguir? A FUNAI ficava ali tentando falar, vocês têm que se unir, tem que estar unidos para fazer força contra isso, porque só a FUNAI não vai conseguir. É esse caos que está vindo ali. E a prefeitura vai lá e põe na terra dos índios lá. Cacete. Só respondendo uma pergunta do Rodinelli aqui, que é boa para todo mundo, que ele falou que perdeu alguns pedaços, ele chegou um pouco atrasado, deu uns pauses na conexão dele. Assim que acaba o programa, ele fica salvo nesse mesmo canal do Ustream, que não é tão organizado assim o programa, mas ele, de qualquer forma, ele fica salvo imediatamente. Assim que termina, ele aparece ali, você pode rever. Mas... até o fim de semana vai estar também no YouTube, que a gente junta bonitinho, etc. E fica disponível no site, no site do meu e do meu irmão, que é o site que tem o mesmo nome do programa, que é o
Desculpe a nossa falha, mas caso queira rever imediatamente, fica gravado assim que termina o programa. O Tsávico está aqui, tem algumas coisas sobre o rima que até, de repente, o Marcelo podia comentar. Né? Por exemplo, está aqui algumas perguntas assim, mas o que exatamente que é o rima? Né? Está aqui o Y, quem levantou os dados do rima e sob que perspectiva? E o Tsávico dizendo que rima não é discutir com a sociedade, que é um calhamaço técnico para inviabilizar a discussão jogada na sociedade, segundo o Tsávico, claro. Aqui. E discutir é construir, ainda continuando o Tsávico, em outro tweet, discutir é construir um projeto dialogando e não jogar no colo achados e conclusões impostas, o que seria o rima. Eu, pessoalmente, não sei como é feito o rima. Na verdade, é parte do processo. Né? Então, uma empresa é contratada para produzir, como eu disse, uma peça. Para mim, lendo, a minha sensação é estar lendo uma peça de ficção. Mas lá estão supostamente elencados os impactos e elencadas uma série de ações corretivas em relação a esses impactos. E te pareceu bom? Como eu disse, eu não acredito naquilo, não acredito que aquilo se transforme em desejo político, na necessidade política. O exemplo é hoje. Eu estou numa bronca com esse negócio da Chevron, o poço da Chevron no Rio de Janeiro que vazou. Estou numa bronca que já faz quanto tempo e ninguém trouxe para a gente alguma coisa minimamente confiável sobre o que esteja acontecendo, sabe? Então já nos diz que para onde aponta o nosso futuro com o pré-sal, que apesar de achar necessário e tal, a gente vai pagar um custo alto. E eu que achava antes que o Rio de Janeiro chorava pelos royalties, para aquele choro de demagogo do Sérgio Cabral, já começo a achar que ele tem uma razão, porque vai dar merda mesmo nas costas deles. Mas se você vê, num rima diria assim, localizado um vazamento de óleo, esse óleo será coletado e levado para uma instalação adequada, blá, blá. Agora mostraram o que é a instalação adequada lá, e é um fundo de quintal horroroso. Está derramando óleo no esgoto pluvial, né? Mas você viu como que os reservatórios estão lotados e está derramando. Então, entende? Isso é da ficção. Teoricamente, tal ação foi realizada e em tal eventualidade tal coisa aconteceu. Olha na prática o que está acontecendo. Por isso que eu digo, olhando para essas peças, me soa como coisa de consultor, é papo para boi dormir big time. Assim. Eu diria isso hoje. A não ser que a gente fosse armado para cima, questionando e cobrando a execução real de cada um desses itens. O problema é isso. É que está fora do eixo. Está muito longe. Fala, Felipe. Mas teve vários problemas de execução, mesmo do EIA-RIMA também. Eu li algumas partes que me interessavam mais na questão indígena e de arqueologia. É muito sofrível. Assim. A de arqueologia é ridícula. Tanto que hoje começa a ter muito boicote de arqueólogos em aceitar e também fazer. Porque os caras vão começar a fazer um levantamento, assim, 2 semanas vai embora. Quem faz? Empresas contratadas. Essa é a Leme Engenharia, se não me engano. Mas assim, um relatório dessa importância teórica, né, onde o cara bota o verbo ter no sentido de existir, tem não sei o quê, eu já comecei a descrer ali. Quer dizer, sabe por onde de Deus? E tem problema de informação, assim, tem coisas que a gente trata como dados, como um fato. A área que vai ser alagada. Ninguém sabe qual que vai ser essa área alagada. Eles não abriram esse jogo. O Maurício Tomasquim fala aqui, tá, onde é que está exatamente a área que vai ser alagada, a gente não sabe. Não sabe mesmo. Giral não sabe. Giral, eles estão tendo que levantar uma estrada agora, lá no Madeira, que está pronto. Não, vou ter que mudar a estrada de lugar aqui. E o caos, não é... Esses dados eles são apresentados numa exatidão, num PowerPoint do Tomasquim. Lá. O Tomasquim é o cara da empresa de pesquisa energética. Na hora que a gente vai ver exatamente quanto que vai ser alagado, são os dados muito aproximados ali. Eles vão depois indo mais e mais. Aquela vazão que eles dão, a vazão mínima, acho que é 700 metros cúbicos por segundo, uma coisa assim. Aquilo ali, por que vai ter aquela vazão? Quem que vai garantir aquela vazão? Vão caçar licença. E aquilo lá é suficiente? O Tomasquim diz que o engenheiro diz que mas não é, óbvio que não é. Aquilo lá o ano inteiro daquele jeito. E essa outra mentira, de que ela só alaga um pouco acima da cheia máxima do Xingu. Como se o Xingu fosse sempre cheio. Só que a biodiversidade ela trabalha com o cheio e com o seco. Ou seja, vai foder. Óbvio que essas áreas que vão ficar alagadas sempre não vão mais sobreviver.
É porque elas sobrevivem porque elas têm a seca. E na seca também vai secar a área. Se ficar só na vazão mínima da seca, vai secar toda aquela floresta, outra. E as coisas são meio construídas assim para passar. E depois que tiver o pau, foda-se, foi outro governo, não sei o quê. Assim, é uma pena. Sei lá, vamos ter que usar essa energia, vai ser enfiado goela abaixo, mas... Eu acho que, de novo, nesses grandes debates, eu digo, nós temos grandes temas. E a gente não... Eu sinto o país particularmente frágil. Porque a gente, na verdade, nossa história democrática é muito recente. Esse é um país de uma população que era analfabeta maciçamente até pouco tempo, portanto não votava até pouco tempo. Ele se constitui como voz e protagonismo. O protagonismo é muito recente para a gente. E isso me preocupa, porque nós vamos ter coisas muito sérias para enfrentar nesse século. E a gente, como eu disse, a minha preocupação o Belo Monte é só um exemplo da nossa incapacidade de dar conta da complexidade dos debates que a gente vai ter que enfrentar. E isso realmente me aflige. Eu acho, assim, aquela coisa do sentido que a gente desenvolve com o tempo. Em termos de impacto prático, real, para lá ou para cá mais um pouco, mais ou menos dá para fazer uma estimativa. Você tem elementos históricos, etc. e tal, e a gente dá conta. Essa questão da pecuária, a questão da ocupação da terra, tal, está num plano também que, com desejo político e tempo, com grana se evolui, digamos. Quebra a espinha de certas forças arcaicas, substitui por forças menos arcaicas, o PFL acabou, sabe aquela coisa? Dá para dar conta. A grande questão sem solução aí, e eu acho que é o seu ponto principal, talvez, nessa sua vida atual, é a nossa decisão, o que a gente vai fazer como nação, qual é a grande questão, a macro questão indígena. Que Belo Monte, na verdade, é um episódio na macro questão, que é a nossa relação com a existência de uma cultura tão distinta e tão presente na nossa vida, ou seja, o que fazer. Como nação, que tipo de solução a gente vai dar. Eu falei esses dias, se a gente parasse agora para fazer um julgamento geral da gente, né, pelas nossas cadeias, pelo tratamento da questão indígena, pelas estradas, a gente estava no inferno. Todo mundo, já, queimando e merecendo. Entende? Eu acho que esse é o grande tema, e não é pontualmente que se resolve, uma mega decisão também nacional de um dia encaminhar esse assunto de um jeito que as pessoas se sintam comprometidas com ele, e não uma coisa da FUNAI. Tem até uma na verdade, hoje, quem faz a política indigenista já não é mais a FUNAI. A FUNAI só está carimbando licença. Mato Grosso do Sul, quem foi lá foi a Secretaria de Direitos Humanos e depois foi representante do Palácio do Governo. Os caras acabaram com a FUNAI. A questão indígena, a gente está com muita dificuldade de encarar, especialmente agora. A gente já encarou ela melhor nos anos 80. Já encaramos melhor? Nos anos 80. Nos anos 80 tinha uma organização dos movimentos sociais, tinha uma organização indígena, tanto que os índios tiveram os direitos na Constituição. E aqueles direitos na Constituição, por exemplo, determinavam que em 5 anos iam ter as terras demarcadas. E qual que é a questão hoje? O Supremo Tribunal Federal determinou que se parasse as demarcações, praticamente. E depois do julgamento da Raposa Serra do Sol, ele travou todos os processos. O Gilmar Mendes está sentado em cima de um monte de processo, o Jobim parou, a gente parou. E a discussão hoje, que querem fazer um novo código, um novo estatuto indígena, eu tenho muito medo disso com esse Congresso, mas a Dilma que determina as demarcações de terra hoje, não é mais a FUNAI, é a presidente, não faz sentido isso. O Jobim instalou um pseudo-contraditório, quando bastava a gente reconhecer, está piorando, a gente está indo para um caminho de intolerância, um caminho de não aceitar o índio. Belo Monte não teve a oitiva dos índios, os índios não sabem o que está acontecendo, eles não sabem mesmo. Não explicaram, assim, a gente está piorando. Ao invés esse pacto, ele deveria, Marcelo, sempre está acontecendo. A gente está se discutindo. Só que a gente vem para um extremismo e diz, antes, então vamos voltar ao que era 1500 anos e quem fez a merda foi Cabral. Caralho, quem fez a merda agora, quem está indo lá e está matando índio. Isso está acontecendo ainda. Está invadindo terra, está tirando madeira na Piterel, na Cachoeira Seca do Iriri, nos Piripicura, no Norte de Mato Grosso. A merda está rolando, a violência está acontecendo. E a gente não está parando para visualizar.
Né? A gente conhece um cara da FUNAI que trabalha no sul do Amazonas que está tentando fazer com que o madeireiro pare de tirar a madeira de lá e está se ferrando. O processo está aumentando. O branqueamento do Brasil está... Né? Trouxeram branco da Europa para branquear o sul, levaram para a Amazônia para branquear, acabar com o caboclo, acabar com os índios. O processo está acelerado anti-indígena. E está pior do que estava nos anos 80. Os índios estão mais desarticulados e a sociedade está se mostrando mais racista mesmo. Só um comentário breve aqui para alguns comentários. Bom, o Sudornelli está perguntando quem é esse encasacado que está falando. Acredito que deixa referência ao Marcelo Carneiro da Cunha. Vou aproveitar e apresentar todo mundo aqui para quem chegou agora. Marcelo Carneiro, estamos aqui. Bom, eu, Lino Bocchini, que apresento aqui o programa Desculpe a Nossa Falha, faço o site do mesmo nome. Toda quinta tem aqui o programa, que hoje estamos recebendo 3 ótimos jornalistas aqui no debate de Belo Monte. Marcelo Carneiro da Cunha, que é escritor, jornalista, colunista do Terra, e que está com o casaco, acho que o Sudornelli estava aqui se referindo. O Daniel Bramati, que é repórter de política do jornal Estado de São Paulo, e o Felipe Milanês, que é um repórter independente, hoje é especializado em Amazônia, digamos assim, para resumir de uma forma mais fácil. Tem aqui uma série de declarações sobre, inclusive, o valor desse tipo de debate, como falta, né, a Paula Crespiniano aqui dizendo que não viu isso na imprensa, que não viu que falta transparência, que está faltando tratar essa questão com mais inteligência. O caso da tolerância, logo em seguida, também dizendo que vê vários debates na TV e está faltando debate sobre Belo Monte. Bom, foi o que me estimulou a fazer aqui também. Que mais? E algumas outras questões aqui sendo levantadas. Eu vou falar rapidamente, depois a gente pode ver se comenta ou não. Tem mais de um comentário do Rondinelli aqui, mas já vi outras pessoas falando de irregularidades jurídicas de Belo Monte. Eu não sei se são já assuntos superados ou se já ainda estão em discussão, se ainda há algum tipo de ameaça jurídica. Teve uma pergunta direta para o Felipe, se já se sabe o número total de índios que vão ser afetados. E outra pergunta que o Felipe talvez também possa responder, que tem uma pessoa, desculpem que eu estou citando sem dar o nome, é que tem muita pergunta entrando, que eu li lá atrás, falando que parece que já teria começado a desmatar ali a região que vai ser alagada. Também não sei se... É o maior desmatamento legalizado do mundo. Na verdade, o maior hoje é de Giral. Eu vi umas fotos, assim, é monstruoso. E o outro é Belo Monte. É legal, né? Mas já começaram a desmatar, assim, já estão desmatando pra cacete. Altamira é a cidade que mais desmatou no último mês. Mas por conta de Belo Monte, oficialmente é isso? Por conta não só por causa da área de Belo Monte, não, porque os caras estão arregaçando muito. Altamira, o município é muito grande, ele desce pela BR-163. Então, além de Belo Monte, tem impacto da BR-163 também, de madeira, de desmatamento ilegal, mesmo para abertura de pastagem. Mas Belo Monte é o maior desmatamento legalizado do mundo. Ali, acho que agora vai superar Giral. Eu não sei exatamente de cabeça quantos índios são impactados. Você tem um chute aproximado? Se tem alguém que pode chutar, você. No início do ano vazou o relatório da FUNAI no site da época. E ali tem esse dado no computador. São vários povos indígenas. E tem a questão do impacto, o direto e o indireto. Eu não conheço o indireto que eles estavam falando. Quais são as etnias lá, Felipe? Você sabe? Ou algumas? Sim, ali tem um mosaico. O Xingu, a história indígena do Xingu, ela é muito rica. Porque tem grupos tupis. Né? O Eduardo Vieira de Castro tem um trabalho lindo com os Arauetê, o Carlos Fausto com os Paracanã. Então tem alguns grupos tupis que estão ali. O Juruna é um grupo tupi. Os tupis eles eram de Rondônia, habitavam a costa. Eles chegaram ali, deve fazer uns 300 anos, eu imagino. Não sei quanto tempo que é a história tupi ali. Tem os grupos Arara, que são Aruac, se eu não me engano. É um mosaico, tem os G, Caiapó, Ixicrim, Cararaô. Ou seja, é um mosaico de culturas indígenas ali. E a partir daí tem outros subgrupos, digamos assim. Enfim, os Caiapós são diversos pequenos grupos. Tem Cararaô, Xicrim, Metutiri, Mecranhoti. Mas tem pelo menos 3 grandes grupos linguísticos ali. É um mosaico, aquela área é uma área em termos, fora o Alto Xingu, né? Isso a gente está falando bem do miolinho da Volta Grande ali. Certo. Que era basicamente Juruna quando chegaram os seringueiros, a Volta Grande, a ocupação. Só que Juruna tinham se instalados ali, provavelmente expulsando outros grupos da região. Aí tem os Arara, Aruac,
Ou é Caribe, agora eu não sei se é Aruaca ou Caribe, mas é um desses grupos que teriam descido do norte. O Xingu ele tem uma confluência de culturas indígenas aí separado por línguas. É sensacional ali. Bacana. Uma pergunta mais propositiva, eu queria até ouvir o Bramati. Aí é uma opinião pessoal sua, claro, e queria até ouvir os outros depois. Qual você acha a melhor forma de lidar com isso, digamos assim, na sua opinião, frente a tudo que você está lendo e tal? É Éfas Belo Monte mesmo? Se sim, de que forma? Do que é? Eu sei que você acha que é. Já falou disso aqui de outra forma, mas se há algum tipo de cuidado, se o caminho é esse, se fosse você ir lá na cadeira da Dilma, que você, vamos colocar outros termos de repente, como é que você acha que tinha que ser feito? Olha, é uma pergunta dificílima. Agora, o fato é o seguinte, vamos fazer o que está escrito, pelo menos, as condicionantes, vamos respeitar o que está pactado, porque nem isso, né? A perspectiva é que não se cumpra. Pactado aonde? Por exemplo, no EIA-RIMA, quando se liberou a obra, diz, a gente libera desde que, né, entre as condicionantes estão até a retirada de invasores de terra indígena. Quer dizer, se vamos levar isso a sério, vamos fazer, vamos aumentar a infraestrutura da região, vamos dar um pouco mais de qualidade de vida para a cidade de Altamira, quem vai ter um impacto maior. Tudo isso está previsto como contrapartida para a construção de Belo Monte, mas o cumprimento é duvidoso. E eu vejo muita energia sendo jogada no movimento contra a construção da usina, que eu entendo e acho legítimo que tenha um movimento contra a construção da usina, mas eu também vejo como pouco pragmático, porque a coisa tá feita, é uma questão de tempo. Então, se essa energia fosse deslocada para... então vamos fazer, qual é o impacto que vai ter? Qual é a compensação para o impacto que vai ter? A compensação está lá, está no papel. Tem que ser levado a sério a efetivação dessas contrapartidas, né? É isso que eu acho que seria, digamos, se eu hipoteticamente estivesse numa posição de poder, coisa que eu não estou, eu levaria muito a sério o cumprimento, a exigência do cumprimento dessas contrapartidas. Tá certo. Quer fazer o Marcelo, de certa forma, já comentou isso. Você acha que é o cumprimento estrito do EIA-RIMA, Marcelo? Você tem não, outra... de novo, o que eu insisto é que o que me assusta, o que me preocupa é a nossa pouca capacitação para essa discussão que leve a um pacto e a pressão para fazer esse pacto ser cumprido. Porque para a nossa sociedade isso é claramente essencial para o tipo de país que a gente vai ter no século XXI. Então, nós nunca tivemos... A gente tem condições hoje. Esse país deixou de ser um país tão pobre. Ele é um país como um conjunto rico, com ainda renda média e muito pobre, mas é um país já com uma economia, um governo, uma capacidade de realizar muito grande. Quando a gente fez Itaipu, o financiamento foi lá fora e está pagando até 2023. Enquanto Belo Monte, o BNDES assim pagou. Belo Monte, o país mudou, inclusive graças a Itaipu, nesses 40 anos de patamar, 2 ou 3 vezes de patamar econômico. Então não é isso, é muito mais o que a gente vai fazer com essa nossa capacidade. A gente obviamente não é uma China. O pessoal se admira muito que a China faz uma linha de trem-bala em 3 anos. Primeiro lugar, a que custa? Segundo lugar, quanta gente teve que sair? E depois, quanto desastre acontece numa linha de trem-bala na China? Ou seja, nós não estamos indo por esse caminho, mas a gente está muito longe de estar num estágio que assegure a todos nós que esses sacrifícios, entre aspas, vão ser feitos dentro de um acordo, onde se alguém perde algo, alguém é compensado por isso, onde o país ganha algo e dá em troca. É isso que eu gostaria de ver mais claramente constituído, e não vejo. Quer dar o seu palpite, Felipe, também, se você estivesse ali ou no lugar da Dilma, ou se você tem um palpite de que forma que isso podia ser conduzido na prática, ali, assim, como uma coisa propositiva, como desarmar esse entreveiro, assim, não precisa de Belo Monte pronto, ou a alternativa. As considerações finais. Se eu fosse a Dilma, eu ia convidar a Cátia Abreu para um passeio no Lago Paranoá.
só nós duas, e só volta uma. E a segurança é minha. Esse é um bom começo para a segunda parte do governo. Primeiro, não teria o vice que ela tem, para começar. É muito difícil articular aquilo ali. Eu acho que ela está construindo um governo que... E aí a minha posição... Vice-satanista, até uma... Adoro esse boato. Esse vice, assim, enfim... talvez o Sarney, pai, não o filho. Vamos distinguir ali, porque o filho me citou... é ambientalista, tem uma... Vamos dizer que as grandes oligarquias assim não estaria... Estaria uma outra situação. Barra, né, Felipe? Pô. Mas a questão, assim, Lino, também... eu não sou ativista, eu evito muito misturar até... Eu tento me pautar muito com uma questão mais de enfim, análise, de escrever. Eu gosto muito de escrever aquelas situações. Daí isso eu acho que é uma coisa importante que está faltando. É muito legal a gente conseguir começar a ter um debate de Belo Monte, a obra já está indo, né? Que nem o Bramati falou, o negócio já está indo, está passando os caminhões, os tratores, tudo lá estão fazendo e estava meio na miúda. Então é importante não só discutir, cara, como ir tendo opiniões e indo. A nossa mídia está muito aquém de dar conta do processo que está passando, né? Teve uma capa da Folha, eu não sei se ela estava correta ou não, um tempo atrás, mas, cara, o motor, assim, não, a minha opinião é completamente contrária àquilo, mas era o motor do desenvolvimento, a Amazônia. Na boa, motor, o caralho. O Sudeste quer crescer, que cresça com a coisa aqui, a estrutura colonialista. Vamos arregaçar com lá que agora que a gente vai. Essa visão, eu não estou julgando a Folha, não é a Folha o caralho, não. A ideia, a ideologia do motor, entendeu? A Amazônia vista como a nossa colônia. Isso que a gente está fazendo. Acho que é super importante de, ao menos no limite, assim, tentar descrever e sentir um pouco o processo que o ferro está vindo. Uma coisa que eu escrevi há um tempo atrás, agora o Eduardo Vieira de Castro, antropólogo irônico, um cara muito inteligente, ele falou que um outro amigo dele tinha dito: o plano, qual que é o projeto de Brasil? É meia São Bernardo e meia Barretos. Então, essa indústria dá com pau e o resto, boi, é cultura texana. E Marabá já é cultura texana, pô, a cultura linda que tinha lá dos castanheiros, as culturas ribeirinhas de Marabá, de Altamira, vão se tornar texana, a gauchada texana, não é nem um gaúcho da fronteira. Porque tomar chimarrão lá eu tomo, mas é foda, é quente. Se a gente está num processo de transformação, para falar politicamente na boa, porque correto é escroto, então, um processo de transformação, na real, um processo de destruição mesmo, cara. Tá pesadíssimo o clima. Então, é pelo menos tentar descrever o que está acontecendo, para quando chegar lá na frente, o neto da Cátia Abreu saiba o que ela fez, entendeu? A outra geração do Edson Lobão saiba o que ele fez. Porra, eu tô com essa grana aqui, mas foi porque a minha avó plantava eucalipto para dar para boi comer, porque ela tinha detonado tudo. E fazia isso para ir visitar o Papa no Vaticano. A Cátia Abreu essa semana no Twitter. Aí, Cátia Abreu, tem aqui uma série, uns comentários até um pouco provocativos para o Bramati, não sei se ele quer responder, que está falando que fala para o jornal dele publicar os condicionantes. Bom, o jornal não é do Bramati, mas tudo bem. Mas fala para o jornal dele publicar os condicionantes para começar, e a mesma pessoa, o caso de tolerância. Como o Daniel não tem poder, ele é jornalista, bota a boca no trombone e por aí vai. Bom, ele não é nem da área que cobra, mas não sei se você quer fazer um comentário geral ou sobre a imprensa. Ou sempre sobre que a gente pode botar a boca no trombone, a gente coloca. Tá pondo aqui agora, inclusive, aliás. Né? Tô botando a cara aqui para tomar tapa e vim aqui de vilão, né? Defender Belo Monte. Não é uma posição confortável, porque... Não, mas eu diria até que é mais... Você está meio na coluna do meio, tô achando, hein, Bramati? Não, eu acho a usina necessária e eu entendo todos os problemas que ela gera. E eu lamento, obviamente, todos os problemas envolvidos e tal. Como eu disse, também tomei muito pau por ter dito isso. Acho bom que o projeto tenha mudado, porque ele realmente podia ser muito pior. E acho que tem pouca mobilização pelo cumprimento das contrapartidas. Essas contrapartidas são muito importantes, elas não são coisas secundárias, né? Agora, quanto ao jornal, pode ter certeza que já saiu muita coisa sobre condições. Essa semana me escreveu o cara que é responsável, o diretor responsável
pelo projeto de sustentabilidade do consórcio. Essa pessoa está lá, ela deve ter um plano de ação. Dá para entrevistar o cara, dizer qual é o plano de ação e o que ele se compromete a fazer e depois cobrar, entendeu? Ou seja, essas figuras estão aí. Né? A gente não está dando visibilidade, talvez, para isso, mas elas estão aí. É verdade. Bom, que o Bramati não é nem o dono, nem o pauteiro, mas de qualquer forma, ele tá aqui. Muito obrigado por ter vindo e tá colocando a cara para bater, justamente, né? Assim, pro streaming é isso, né? Não tem muito jeito. Não, eu sei, o Carlos Tolerance está dizendo aqui, eu sei que os comentários são só pessoal, Daniel, mas segundo ele está dizendo, né? Está falando aqui, claro que os comentários são pessoais, Daniel, mas a imprensa foi omissa no processo. Eu, pessoalmente, omissa não sei, mas que certamente faltou discussão na imprensa, falta. Imprensa dita convencional, né? E por aí vai. E não sei se tem alguma... Se a gente vai encaminhando para o final, estamos chegando a... mais de 500 pessoas já passaram pela sala. Não sei se tem algum aspecto da discussão que a gente não tem abordado. Que tem discussão para mais de metro, mas tem não foram abordados. Isso aqui é só um aperitivo. Um aperitivo a mais da profundidade da questão e que seria mais legal que as pessoas se interessassem e corressem atrás. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe aqui. A área mais atingida pela redução da vazão é a tal da Volta Grande do Xingu. Como eu nunca fui e como me descrevem esse lugar como muito importante do ponto de vista biológico, do ponto de vista indígena e tal, eu queria que você desse fizesse uma descrição desse lugar e o que vai acontecer com a redução da vazão da água ali. Eu tive agora ali, eu fui no início da Volta Grande, só até a Ilha da Fazenda. Na verdade, ela continua depois, o lugar é muito grande. Como foi essa ida? Era um barco voadeira, que é aquele barco de metal. A gente vai andando num rio de água verdinha. Parece aquelas praias mais bonitas do litoral norte de São Paulo. Verde cristalina. Chega mais cheio de pedras. Pedra bonita, não pedrinha, uns pedrão, assim, pedrões gigantes. Tipo como é muitas dessas praias daqui do litoral norte, só que não tinha montanha atrás. Só tinha uma floresta. Aí a gente vai andando por esses lugares assim, passando com uma árvore bonita. Quando chega na beira, é uma areia branquinha, cristalina. Aí tu mergulha, tu vê na água cristalina uns peixinhos coloridos, parece um aquário. Eu vi um zebrinha, vi outros peixinhos, uns cascudinhos meio amarelo. É alucinante, é lindo. A água é super quentinha, doce. Que rio que é? Rio Xingu. Tá. Só que o Rio Xingu não é o riozão, assim, né? Ele é um monstro de beleza ali, na verdade, porque não é um rio que a gente está acostumado com o Rio Caretinha, com duas margens. Se perde no meio do Rio Xingu ali. Tem entrada aqui, Igarapé, ilha ali, é um mosaico de coisas assim. É bonito demais. E essa área toda vai ser diminuindo a quantidade de água que vai para ali. Então, eu fui agora, é o ápice da seca, tinha muita... Eu não cheguei aí na cachoeira, uma das cachoeiras que tem ali. Eu via só pequenas corredeiras. Mas a gente vê muita corredeira, vê muita pedra. Quando o rio está cheio, fica só aquela massa de água zona. E nessa época do ano ele carrega menos sedimento. Já é um rio que carrega pouco sedimento. Não é que nem o Madeira. Então a água fica muito cristalina. E aí agora tem as praias. Ele vai ficar, na real, sempre assim. Só que não vai ficar sempre assim na quantidade de água, porque aquela floresta que está do lado, ela existe muito por causa da inundação que tem a água sobe. Mas é muito bonito, gente. Assim, é bonito pra cacete. Aquilo tinha que ser mais visitado. E o acesso ele é médio, difícil. É fora chegar em Altamira, porque o voo está muito caro. Mas 1-2 horas de barco, a galera de Altamira curte muito aquilo ali. Eles na miúda parece, mas eles aproveitam porque não fazem aquele estardalhaço. Mas quando chega na sexta-feira, todo mundo pega barco e vai para umas ilhas. As pessoas têm ilha. Eu ficava olhando aquela ilha, eu quero comprar uma ilha aqui, ficar aqui. Dormia numa das ilhas que tinha sido desocupada já. Era um cara que morava ali, e tinha um barracão, a gente dormiu num barraco, água dos dois lados. Putz, assim, entre negociação, se isso é importante ou não, se as pessoas estão sendo afetadas mais ou não, o lugar é bonito pra cacete, cara. É lindo mesmo. Obrigado, Felipe. Acho que a gente vai aqui encaminhando para o final do programa, mas todo mundo dá uma faladinha final antes de a gente terminar.
que a gente vai completar quase 2 horas, uma discussão muito boa, na minha opinião, outras pessoas gostaram, especialmente que o Marcelo está com um filho de 3 semanas em casa, eu estou com um de 1 ano, mas nem é por isso, acho que é até legal, acho que está dado um pontapé inicial aí, mas Marcelo, fala aí como você se despede do pessoal, dá a palavra final. Eu estive na Alemanha ano passado, eu conheço a realidade de energia nos Estados Unidos, eu tenho uma relação com esse negócio de muito tempo, fiz curso de energia alternativa quando fazia faculdade e estive na Alemanha ano passado vendo, por exemplo, uma mega empresa que faz grandes sistemas solares, né? E não é tão simples assim. Uma usina solar de 100 megawatts, que é onde ela se torna, ela ganha escala, é uma coisa imensa, assim, imensa. Também destrói. Para fazer 1.000 megawatts, 7.000 megawatts, é impensável, sabe? Fora do meio do deserto do Saara. Uma eólica que eu tive agora no litoral do Ceará. Tu falou agora de beleza. Eu tive em alguns lugares mais lindos que eu vi na minha vida. E aí você olha aquela coisa intocada, assim, lago que chega no mar e tal, duna, e na duna 50 torres eólicas de 2 mega cada uma, sabe? Então, assim, é isso que a gente está... É isso que eu acho que a gente tem que conseguir conversar e debater com o país e escolher. Eu acho inaceitável fazer isso com o litoral brasileiro, sabe? Eu acho inaceitável. Um cara me escreveu dizendo que eu era um ignorante completo em energia. Tem ruído também, né? Ruído. A comunidade local ela não consegue mais transitar e o ruído é muito intenso. E você vê aquilo de 30 quilômetros. São 30 quilômetros afetados para aquela paisagem muda por completo. E é uma violência muito grande. Um cara me dizendo que eu era muito ignorante em questões ambientais porque havia um exemplo de uma grande eólica, a maior do Brasil, que aliás a Dilma que implantou lá no sul, em Osório, que era numa montanha. Cara, eu conheço aquilo lá, eu estive lá em agosto. Montanha, cacete, é lago e mar, sabe? Por quê? Porque é onde tem vento constante. Então, assim, não tem almoço grátis, a gente tem que fazer escolhas, e essas escolhas espero que sejam as melhores. Para depois a gente ousar pensar em enfrentar outras questões como as minorias, aborto e outras coisas a questão indígena que a gente tem que um dia resolver. Obrigado demais aí ao Marcelo Bramati, por gentileza. Bom, eu realmente acho que tem mesmo um impacto grande as usinas eólicas, tem um impacto de ruído, tem um impacto visual e tem um impacto que causa, por incrível que pareça, causa muita mortandade de pássaros. Os pássaros batem nas hélices e morrem. Mas, enfim, o Brasil, tem muita gente que argumenta, né? Pô, por que não bota o dinheiro de Belo Monte em energia eólica? O Brasil está vivendo uma explosão surpreendente de investimentos em energia eólica. O BNDES hoje tem uma carteira de 8 bilhões de reais de financiamento em energia eólica, que dá uns 40% do que ele vai botar em Belo Monte. Para o futuro vai aumentar. Por quê? Porque os países que fabricam esses equipamentos, eles estão com uma superprodução, não conseguem vender, estão baixando o custo para caramba. Tem um programa que eu acho que é desde 2004, que é o tal do PROINFA, que incentiva a adoção de energia alternativa. Os últimos leilões de energia eólica, o preço caiu para caramba. Hoje a energia eólica é a segunda mais barata, depois da energia hidrelétrica. Ou seja, tem coisas interessantes acontecendo nesse... Não é só um quadro pavoroso no quadro energético brasileiro. E quanto aos efeitos de Belo Monte, a gente sabe que vai ter, e eu espero que as compensações sejam respeitadas. Só isso. Tá, só antes do Felipe falar, ia pedir para o nosso pessoal técnico, deixa carregado para a gente encerrar depois do programa o teaser do Congresso, que daí a gente termina fazendo o merchan depois no final. Quando for a gente encerra, porque a gente sempre encerra o programa com algum videozinho, alguma coisa que não necessariamente tem. Bom, Felipe, por gentileza, dá seu alô aí, saideira aí pro pessoal. Bom, acho bacana que Belo Monte conseguiu finalmente surgir, né? A mesma coisa do início no debate. Isso é importante de ser tratado, de ser discutido aqui. O Sudeste, o Sul Maravilha, que eles falam lá na Amazônia, estava arregaçando com a Amazônia e completamente alheio ao debate. Né? As pautas que a gente vê aqui nos jornais, assim, de desmatamento sobe e cai,
ou a quantidade de carbono, isso é medíocre porque a Amazônia e por que a gente está fazendo com ela. Tem muito mais coisa que a gente precisa levar em consideração, né? A floresta não é estoque de carbono. Rio também não é só energia. Rio é coisa pra cacete. Né? A gente tem que aprender a ver isso. E ao mesmo tempo que a gente está começando a ter acesso à internet, hoje eu consigo saber informação direto de lá. Muita gente, a gente está realmente aproximando. Né? Eu estou acompanhando o debate do Pará pelos amigos paraenses no Twitter, tal, mandam coisa. Ao mesmo tempo que a gente estaria começando a aproximar e começar a curtir essa diferença cultural, que é tremenda, os índios estão tendo a chance de nos ensinar coisa, porque antes a gente era muito fechado, e hoje com a tecnologia a gente tem a chance de aprender com eles de filme, de vários relatos. Isso é muito legal o que está acontecendo. Só que esse pequeno suspiro que a gente está tendo, ele está sendo arregaçado por Código Florestal, por não só Belo Monte, que ela é a ponta do iceberg, né, de sei lá, umas 30 grandes usinas que tem ali. Tem usina pra cacete. Tem Tapajós, Telespires, 2 no Madeira, Purus. O parque energético é gigante. Tem umas pequenas que são grandes. No Juruena são mais de 80 projetos de PCH que os caras querem fazer no entorno lá. Esse processo de destruição está acelerado. E eu vejo que o país, aquilo que tu tinha falado, Marcelo, sobre grandes debates, a gente está com uma incapacidade de discutir. A gente está na intolerância. A Cátia Abreu fala, se não fizer o código, vocês vão passar fome. Passar fome é o cacete que vai passar fome, que ninguém come essa soja dela aqui. Essa soja só vai para a China. A gente come nos 20% que não está nos grandes proprietários que produzem alimento do Brasil. Então, esse debate extremista, e ele descamba sempre para o lado étnico, é o que tem prevalecido, é racismo para cacete. É uma pena que, quando a gente estaria tendo chance de aprender, a gente está, na verdade, indo para um outro caminho. Então, que isso se repita mais, né? Tenha mais debate, seja mais aberto, e a tolerância, porque a gente está num caminho de intolerância, a full. E tu acompanhou essa história que eu fui pela Tripe até lá para Mato Grosso do Sul. Terrível, cara. Um apelo. Assim, o que está acontecendo com os Guarani no Mato Grosso do Sul é das coisas mais escrotas que eu já vi, assim, e que já tinha ouvido falar também. E que alguém me contou, então nem se fala. Os índios estão sendo caçados que nem bicho lá. Estão sendo tratados que nem bicho. E os Guarani são geniais, são maravilhosos, cara. É um privilégio a gente poder conviver com as pessoas dessa cultura. A gente trata eles como animais. No dia, enquanto está tendo uma discussão do Código Florestal. A questão do Brasil é essa. A gente está vendo os índios sendo massacrados e o nego está discutindo a soja que está passando por cima dos índios. A gente está vendo um momento hardcore. Assim, a gente tem que abrir muito a cabeça. Mesmo a intolerância com o teu artigo foi pesada, a intolerância também com o vídeo da Globo. Vamos falar. É bom. Agora, debate Cátia Abreu com cientista que a televisão está fazendo é ridículo. Pô, Cátia Abreu não tem que debater. Debate no Senado. Quem tem que debater fora somos a gente. Ela quer defender o umbigo dela, né? Tá certo. Bom, estamos aqui tentando fazer a nossa parte. Queria agradecer muito aí demais a presença dos três que vieram aqui. Só repetindo, para quem não lembra, Marcelo Carneiro da Cunha, que é jornalista e colunista do Terra, o Bramati, Daniel Bramati, que é repórter de política do Estadão, e o Felipe Milanês, repórter independente especializado na Amazônia. Os três estão no Twitter, os três estão no Facebook, os três estão escrevendo pela internet. O Bramati num veículo um pouco maior do que os nossos blogs. E, bom, muito obrigado a todo mundo que viu. Relembrando, assim que o programa acaba, aqui nesse mesmo canal, ali do ladinho da direito da telinha, vai estar lá a íntegra, provavelmente dividida em 2 vezes, que é o que o programa faz, mas a íntegra de tudo que a gente falou. E nos próximos dias a gente vai estar divulgando aí pelas nossas contas de Twitter e tal, o programa melhor editado, não editado, não é a palavra, mas em uma peça só no YouTube e tal, que é mais fácil de divulgar. Mas quem quiser ver imediatamente, já dá para ver aí no canal do Ustream. Muito obrigado a todos, muitíssimo obrigado ao pessoal da Casa Fora do Eixo, que, como sempre, muito gentis e excelentes na técnica, que é de onde a gente transmite ao vivo aqui toda quinta-feira. E a gente costuma terminar o programa... Bom, muito obrigado a todos que agradeceram, elogiaram aqui o
o debate. Peço desculpas as perguntas que a gente não conseguiu ler, os comentários que a gente não conseguiu ler, mas quando a audiência é muito alta, como foi o caso desse programa, que só da audiência que a gente diz logada, passaram mais de 500 pessoas, 550, está chegando ali, e pela nossa experiência significa que pelo menos o dobro tem assistido só ao vivo, fora depois do que repercute, por aí vai. Bom, o que é ótimo, né? Assim, acho que é um assunto que tem que ser mais discutido. Chega de eu falar bobagem. A gente termina normalmente com um clipezinho de música. Hoje a gente termina com um clipe que, na verdade, é o teaser do Congresso Fora do Eixo, que vai acontecer em dezembro, agora em São Paulo. Então você fica aí com o vídeo do Congresso. Muito obrigado a todos e boa noite. A conexão com os outros agentes que estão fora. Mas, puta, falar que tem a faca e o queijo na mão, eu acho que é pouco. Tem a faca, o queijo e a goiabada. Mas a crença de que você pode ter um processo flexível. Consistência, vontade, mão de obra e ideologia certa, na minha opinião, para fazer isso é a batalha da comunicação. Assim, essa eu acho vital, porque eu acho que ela permeia todas as outras.